Marcelo Coutinho está na área, Guilherme Cunha também. Começamos pelo Coutinho. Coutinho, primeiro parabenizar pela leitura a respeito do dólar. Graficamente você emitiu um alerta importante ontem de saída no nosso programa ao mencionar cuidado e cautela, sugerindo que, a menos que mudasse fundamento, noticiário e afins, a pegada do dólar era claramente altista. Dito e feito, o dólar voltou ao casamento com R$6. E continua esse casamento? Dólar ainda na pegada de alta? Bem-vindo. Bom dia, lindão. Tudo bem? Bom dia, Cami. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Positivo, Léo. Olha só. Dólar na tela, lado direito. O dólar rompe o seu canalzão de baixa. Eu dei uma bela uma limpada nos gráficos, porque eu acho que o cenário realmente agora é outro, né? Então o dólar já cota meia dúzia 0,70. Você tem uma figura gráfica que, se eu traçar, ela vai jogar o dólar para 7. Então vamos por partes, né? Primeiro que o gráfico da forma que tá, a gente já vai pro intraday e a gente vai pegar pontos. Mas sim, a priori, o dólar ele permanece altista, muito cuidado, day trader de plantão, ok, até acho que tá mais fácil. Aquele que tá posicionado, dormindo, comprado ou vendido em dólar, fique atento nas reversões. Mas a priori sim, o que eu enxergo é dólar para cima, já abre acima de meia dúzia 0,44, que é a sua resistência, e a priori sim deve subir. Índice na contramão, gráfico do lado esquerdo, a priori também mais limpo, cota 123.275, objetivo 121440. Anotado, Coutinho, destaque inicial, Guilherme Cunha na ponta da conexão, é contigo agora, vamos ao seu destaque inicial, continua o roteiro. Bolsas emergentes apanhando, moedas emergentes também, em alguns momentos com maior proporção, em outros momentos com menor proporção. Commodities afundando, com especial peso para o petróleo. E aí vem as contradições. A moeda americana se enfraquecendo a nível global. Uma crise de confiança em relação aos Estados Unidos e ao ponto a que chegou a agenda econômica do Trump, é um exagero mencionar isso. E aí os yields de 10 que deveriam, em tese, fechar na busca por proteção, abrindo. E aí o VIX caminhando acima dos 55 pontos, quase que de maneira banal. Nos últimos dias tem sido assim, simples assim. E aí, meu caro Guilherme Cunha, bem-vindo, seu destaque. Zero exagero, Léo. Muito bom dia a você, bom dia a todos os nossos ouvintes. E a China, como a gente também estava dando uma bela de uma cornetada, decidiu colocar a frase que vai até o fim, né? Então, dito isso, a guerra comercial que foi gritado truco e estava numa facilidade muito grande a condução desse jogo, meus amigos, o pessoal já está falando aí, faz o T, afinal das contas, o Trump lançou a sua bombinha da guerra comercial e agora teve uma devolutiva que era inesperada, pelo menos na Casa Branca, pelo menos na parte dele. Dito isso, Léo, o mundo entra num cenário de pânico, por isso que a gente tem essas grandes aberrações na parte da velocidade do preço, não é onde ele está, mas sim a velocidade do mesmo. Se você pegar, tanto no dólar aí principalmente, você vê que as barras, por mais que há poucos dias atrás nós estivéssemos em um cenário adverso ainda, né, antes da guerra comercial, nós tínhamos um padrão. Agora a gente foge dele, é um cenário de fuga de capital dos emergentes, então é emergente apanhando de tudo quanto é lado, por isso que a gente tem agora o dólar a R$6 como um suporte. 9 horas com 7 minutos. Dólar a R$6 passa a ser um suporte. Como o nosso público está se expandindo muito, nós já temos um público relevante no YouTube, esse público está ficando ainda maior, esse público está ficando ainda mais expandido, me permitam aqui legendar. Quando a gente fala que R$6 passa a ser um suporte relevante, significa dizer que essa região dos R$6 passa a ser uma faixa de preço difícil para o dólar sair dela, quer dizer, perder esses R$6 e voltar para os 5,90. Graficamente, o teu raciocínio corrobora essa fala do Gui, não, Coutinho? Tá, perfeito. Olha só, é porque se você pegar o dólar, como o contrato ele é, vamos jogar no de 60, que o de 60 vai ficar mais bonito. Tá lá, olha só. Você tem essa região no contrato do dólar, a sua máxima 6,044. Quando você vai dando um zoomzão, o que você enxerga, né? Sobe, lateraliza, sobe. Essa figura se chama envelope de alta. Depois mais um, sobe, lateraliza, sobe. Então você vai começando a montar agora figuras, e aí o que o Gui comenta é que R$6, entre aspas, passa a ser o novo normal, né? Quando você tem movimentos muito abruptos de preço, aquele preço ele tende a se estacionar e passa a ser um normal. E aí essa linhazinha branca do seu lado direito, essa daqui, é o que o Gui comenta como suporte. Ou seja, a priori o dólar começa a se desenhar como se essa região de 6, seja 6,10, seja 5,90, passa a ser um novo normal nesse cenário que a gente está vendo.
Muito bem, a gente tem agora 9 horas com 9 minutos. Eu quero resgatar e construir essa novela junto com vocês a respeito da guerra tarifária e o último capítulo desta guerra envolvendo chineses e americanos, americanos e chineses. Para isso, vou compartilhar aqui uma sequência de manchetes que há de contextualizar a todos vocês que nos acompanham. Veja só, vou começar por essa aqui, ó. Moeda oficial da China, o Yuan, tem pior desempenho em 17 anos com tarifaço dos Estados Unidos e temores de guerra comercial. Ao fim do pregão na China, o Yuan era cotado a 7,35 por dólar, o pior desempenho desde dezembro de 2007. De fato, a gente está diante de um cenário que nos força a voltar a momentos muito peculiares da macroeconomia mundial. Há cenários que remetem à crise do subprime, há cenários que remetem, pelo menos em algumas movimentações e comportamentos de precificação de determinados ativos, até a bolha.com. A gente vai voltando a alguns cenários de crise que pareciam distantes até outrora. Veja só, o Yuan pode ser uma estupenda ferramenta da China para atenuar a pancada do tarifaço americano, até porque o Estado chinês tem uma vantagem que nenhum outro Estado tem, é a artificialidade da sua moeda, a artificialidade do câmbio. E alguém poderá dizer, bom, mas do dia para a noite mais países podem trabalhar com o seu câmbio a nível artificial, controlando a sua moeda. Sim, podem, mas dificilmente algum país terá a reserva que a China tem, terá os cofres que a China tem e terá o patrimônio, o balanço patrimonial que o Estado chinês construiu ao longo das últimas décadas. Isso dá à artificialidade cambial da China muito mais sustentação do que a artificialidade que outros países gostariam muito de ter e na prática tem absoluta dificuldade de implementar. Então, com essa premissa teórica na cabeça, com esse conceito aqui, vamos pensar no que a China pode fazer com a sua moeda, já que ela tem espaço para tal, a fim de amenizar a mordida tarifária americana. Pensem comigo. Se eu, Estados Unidos, vou começar a taxar muito o produto da China que chega, nada melhor do que um exemplo. Vamos supor que este mouse aqui seja um mouse chinês. E esse mouse bate lá na porta americana e ele custa, para facilitar, ele custa 100. Não vou nem colocar moedas, não vai confundir. Custa 100. Com as tarifas que os Estados Unidos passaram a implementar sobre os produtos da China, o que era 100 agora passa a ser 200, para facilitar. Então, este mesmo mouse passa a custar 200. Só que, se eu, China, desvalorizo a minha moeda, em vez dessa matéria, desse material, desse produto, chegar custando 100 e daí com as tarifas passar a 200, eu posso fazer com que esse mouse chegue na porta americana custando 80, custando 70, custando 60, e aí vai passar a ser 140. Porque quando eu desvalorizo a minha moeda e eu fortaleço o dólar, então um mesmo dólar compra mais da minha moeda. Portanto, o mesmo dólar vai comprar mais desse mouse do que comprava antes. Então, se eu desvalorizo o Yuan, eu faço com que esse produto, ao chegar nas portas americanas, ainda que ele seja agredido pelas tarifas, no relativo ele vai ser menos agredido do que ele seria se o meu Yuan se mantivesse no mesmo patamar de semanas atrás. Então guardem que um dos instrumentos com os quais a China conta para atenuar a pancada que os Estados Unidos contratam contra os seus produtos passa pela desvalorização. Então não é à toa que nós estamos diante desta manchete aqui. A moeda oficial da China está com o seu pior desempenho em 17 anos. A questão que se coloca e a manchete não sugere é que isso pode interessar para a China a fim de atenuar a pancada tarifária americana. Essa manchete já conta essa história, ou esse lado da história melhor. China alivia controle sobre o Yuan, que atinge menor nível contra o dólar desde 2023. Limite observado de perto é visto como um indicador da atitude de Pequim em relação ao suporte à moeda. E aí nós vamos para essa terceira manchete, para depois ouvir o Gui a respeito. China promete contramedidas após tarifas de 104% de Trump entrarem em vigor. Esta manchete, ela era válida e importante até às 7h59, 8 da manhã de hoje, horário de Brasília. Depois das 8 da manhã, o que era promessa virou realidade. E aí nós temos que olhar para esta manchete aqui, ó. Você que acordou agora, putz a vida, tá acordando tarde, hein, garotinho? Ainda mais com guerra tarifária. Desde as 7 da manhã estamos ao vivo aqui. Camila Nascimento puxando o bonde da cobertura da TC News com o esquenta do mercado, que tem sido especialíssimo, ainda mais no contexto atual. E o que aconteceu às 8 da manhã? Você que está acordando agora, bocejando às 9h14. A China veio ao palco e disse,
Estou anunciando tarifas que agora chegam ao volume total de 84% contra os produtos americanos em resposta a Trump. E alguém pergunta, poxa, mas da onde vem esse 84%, esse número mágico? Não tem nada de magia. Já estavam em vigor 34% de tarifas contra os produtos americanos em resposta aos 34% que haviam sido impostos antes pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, para frear a retaliação da China, contrataram mais 50%, certo? O que os chineses fizeram? Pegaram mais 50% também. Então, 34% de retaliação chinesa contra os americanos, mais 50%, resultam nesses 84% que estamos vendo agora. Medida foi anunciada pelo Ministério das Finanças da China nesta quarta-feira. A cobrança dessas tarifas começa já amanhã, dia 10. O anúncio acontece no mesmo dia em que entra em vigor uma tarifa extra de 50% sobre importações chinesas que chegam aos Estados Unidos. Nessa quarta, a China expressou preocupação em comunicado que enviou à OMC, a Organização Mundial do Comércio. Quer dizer, apelar para a OMC é um gesto simbólico, é um gesto protocolar, de efetivo tem pouco ou quase nada, mas é o caminho que a China encontrou para expressar o seu desconforto e a sua sensação ou o seu sentimento de injustiça perante as tarifas que os americanos têm colocado ou contratado sobre as suas costas. Aspas, a situação tem escalado perigosamente. Como um dos membros afetados, a China expressa grave preocupação e oposição a esta medida imprudente. Fecha aspas, disse o Estado chinês em uma declaração à OMC na quarta, que foi enviada a Reuters pela missão chinesa na Organização Mundial do Comércio. A tarifa se somou à alíquota de 20% sobre os produtos do país asiático, que já estava imposta em fevereiro por Trump. Já em fevereiro, qualquer produto chinês que batesse na porta americana ganhava 20% de tarifação. Assim, todos os bens chineses que forem exportados aos Estados Unidos terão tarifa de ao menos 104%. Porque 20% já estavam vigentes, vieram mais 34% no tarifaço da última quarta-feira e mais 50% porque a China decidiu retaliar. Soma tudo, 104%. As tarifas mais elevadas dos Estados Unidos foram aplicadas à União Europeia e a outros 56 países, incluindo a China. O pacote inclui um imposto extra de 10% a bens do Brasil, que entrou em vigor no sábado. Pronto, novela construída, todo mundo na mesma página, ninguém solta a mão de ninguém. Guilherme Cunha, o seu olhar. Vamos lá, Léo. Então nós temos um cenário de troca de tarifas aonde nós temos uma guerra comercial mudando o consumo e a distribuição dos produtos e serviços. Mais uma vez, essa guerra comercial não tem nada a ver com quase o restante do globo que foi tarifado. O restante do globo foi tarifado para pagamento de contas dos Estados Unidos. A guerra está literalmente entre China e Estados Unidos, aonde se a China não ceder, Trump também tende a não fazer o mesmo. Não temos uma guerra bélica pautada, né? Acho que isso é um negócio muito maluco de ser colocado, mas uma guerra nos preços, né? Tanto quando a gente fala das treasuries, quanto também nas moedas, já está muito mais do que declarada. As empresas vão sofrer, quando a gente olha para o quadro de cotação, por exemplo, de uma Tesla, que tem no meio do fogo do tiroteio esses movimentos das tarifas, a gente vê quem é que vai aguentar mais a pressão. Já são mais de 10 trilhões de dólares que foi desidratado desde a posse do Trump e agora, né, no 80% basicamente é nesses últimos dias com o movimento do tarifácio, então alguém tem que abaixar essa guarda e rápido, porém não é o que se desenha, por isso que cada vez mais o cenário de aversão a risco será pautado. Da porta para dentro, Gui, o que você vai fazer com o dólar e com a bolsa? A pergunta automática, e até fácil de fazer, pô, tá tranquilo, né? É só vender bolsa e é só comprar dólar. E ao mesmo tempo em que a resposta tende a ser sim, Léo, é só vender bolsa e só comprar dólar, a resposta também tende a ser, cuidado, Léo, porque saindo qualquer vento de acomodação, ainda que improvável, mas cada vez mais necessário, eu não estou dizendo que a bolsa vai para 140 mil pontos, nem que o dólar vai voltar a 5,20, mas que a gente deve ter uma reversão de curto prazo, deve. Então é um pouco desse ambiente difícil e de paradoxo que a gente está vivendo, não, Gui? É até um movimento técnico, né, Léo? Quando a gente olha para a Bolsa, principalmente, nós temos um cenário de índice de força relativa, o famoso IFR, já num cenário ali no diário muito expressivo do movimento de pedindo um respiro, nem que seja para continuar a queda. O dólar do ano passado foi um aprendizado, né? Nós temos aí o cenário do fluxo, ele consegue extrapolar um pouco mais do que o cenário convencional, mas você está correto.
qualquer notícia que seja de alívio, a gente viu isso naquela fake news na segunda-feira, né? O mercado movimenta numa velocidade muito intensa e é para o contexto do pró-risco, ou seja, a bolsa traz um alívio e o dólar voltaria abaixo dos R$6, uma facilidade muito grande. Mas como a gente colocou aqui, é improvável essa notícia acontecer no curto espaço de tempo. Na madrugada só intensificou. Temos 9h19. Coutinho, atualização gráfica. Pera aí que eu tô vendo o destaque aqui. USTR vai aliviar taxas sobre navios que transportam exportações agrícolas, dizem fontes citadas pelo Wall Street Journal. Vamos dar nome aos bois e clareza aos fatos. O USTR nada mais é do que o departamento que monitora, foi até com base no levantamento do USTR, que o tarifaço foi anunciado na última quarta-feira. O USTR faz o levantamento. A conclusão a que a equipe econômica do Trump chegou a partir do levantamento é uma segunda questão. Mas o fato é que esse departamento que monitora as questões comerciais que envolvem os Estados Unidos chega à seguinte declaração: alívio de taxas sobre navios que transportam exportações agrícolas. São fontes citadas pelo Wall Street Journal. Na prática, dá para dizer que podemos estar diante de um arrefecimento na política tarifária do Trump contra exportações agrícolas. Ou seja, países que exportam produtos agrícolas para os Estados Unidos seriam recebidos com uma menor tarifação quando esses países baterem lá nos portos americanos. Esta é a informação que a gente pode antecipar a partir do que fontes citadas pelo Wall Street Journal sugerem. Não é uma informação oficial, não é uma declaração do Estado americano, mas uma possibilidade. É um sinal de arrefecimento, é um sinal de recuo, pelo menos por parte das exportações agrícolas, ou pelo menos em relação às exportações agrícolas. É alimento, tem a ver com inflação relacionada a alimento. Se eu, presidente americano, atenuo a mordida tarifária em cima das exportações agrícolas que vêm para o meu país, ou seja, as vendas de outros países agrícolas que chegam aos Estados Unidos, eu diminuo o preço no fim do dia ali na prateleira do supermercado, na gôndola, onde você quiser, na analogia, na imagem. Então eu diminuo também a chance que a opinião pública tem de desgostar mais dessa política tarifária agressiva. Governo Trump revisa plano de taxas portuárias para amenizar impacto nas exportações dos Estados Unidos, diz o Wall Street Journal. Vamos ver aqui a reação imediata. Eu ia chamar o Coutinho para complementar dólar e índice. Bom, o índice aqui no Brasil até aprofundou o viés de baixa no último minuto, 0,8% de queda do Indifut. Já está ameaçando perder os 123 mil. O dólar vai avançando 0,8%. Vai você, Coutinho, e na sequência eu faço um giro pelo mundo com foco americano, pois não? Bora. Vamos lá, pessoal. Índice do seu lado esquerdo no 0 a 0. Então você tem aqui, eu coloquei no gráfico de 15, porque o intraday não tem nada. Então, olha só, 123,005, como o Léo comentou, perdendo 123, o objetivo mantém 121,440, inúmeras figuras gráficas de cunho baixista, o índice a priori não monta nada, a não ser a sua manutenção de baixa. O dólar, ok, subiu na nossa primeira entrada, cota agora meia dúzia 0,80, o dólar tem o seu viés de alta. Se você der uma fibada aqui, seguramente, como eu comentei, esse dólar ele é muito mais amplo, mas vale também o que foi comentado, né? Com essa instabilidade do mercado, qualquer notícia muda. Então, day traders de plantão, fiquem atentos. A priori, o dólar eu fico mais confortável. Já nas posições de médio e de curto prazo, tem que ficar atento. 9h23. Vamos fazer o giro pelo mundo e o Guilherme Cunha volta a conversar com a gente na sequência. Amigos, DXY. O DXY vai revelando um enfraquecimento do dólar a nível global e uma busca maior pela moeda japonesa e pela moeda suíça, pelo franco suíço. Veja o iene. O iene já amassa o dólar em 1,24%. Vamos lá para o franco suíço para você enxergar? Olha só o que está acontecendo. O franco suíço está batendo na moeda americana em 1%. É verdade que não é uma exclusividade apenas do franco suíço. A moeda neozelandesa está ganhando do dólar. A moeda australiana está ganhando do dólar e até a moeda mexicana, eu digo até porque você sabe, tem havido rusgas e rusgas entre Estados Unidos e Canadá, e o Canadá tem sido um dos países mais enquadrados pelas políticas tarifárias do Trump, ficou em quinto plano, depois que China assumiu o primeiro plano da guerra tarifária
no sentido de maior impacto em relação à economia chinesa, mas nem por isso deixa de haver um certo pé atrás na hora de precificar a economia canadense sob a luz da queda de braço que tem havido com os Estados Unidos. E ainda assim é o dólar canadense que está ganhando do dólar americano e não o contrário. Qual sinal isso passa? Qual recado isso passa? Não é só o franco suíço e o iene que estão ganhando neste dia da moeda americana, mas várias das moedas fortes e desenvolvidas, o que resulta, deixa eu ver o euro. O euro está ganhando do dólar em 1%. Moeda europeia também amassando a moeda americana em mais de 1%. Isso tudo ajuda a contextualizar a razão pela qual o DXY está caindo em 0,84%. Ou o dólar a nível global, dólar americano, perdendo 0,84% de terreno. Só que em relação a moedas emergentes, o raciocínio é outro, né? O dólar aqui vai ganhando da moeda brasileira por N razões, que se a gente for explicar, vamos fazer aqui um aprofundamento. Por um momento eu achei que tivesse visto uma informação, mas não. A gente teria que fazer um aprofundamento que é repetitivo, ou que soaria repetitivo. Não tem mudança fiscal, não tem mudança positiva em termos de sustentação da atividade brasileira, leia-se PIB, custo de capital aqui foi revisado para baixo. Bom, até a página 3,5, porque para segurar esse dólar cada vez mais forte, não sei o quanto que a Selic vai poder parar mesmo em 14,25 ou mesmo 14,75, como alguns estavam sugerindo. Por outro lado, se houver um cenário de aprofundamento da desaceleração econômica global, difícil imaginar que o Banco Central não tenha que revisitar a taxa Selic, o patamar a que ela chegou, e com alguma gordura estudar cortes de juros. Vai tudo depender do aprofundamento dessa novela e dos vários capítulos próximos dela. Ninguém sabe o final da história. Mas, em outras palavras, a coisa está muito bagunçada, amigos. A coisa está muito bagunçada. E quando a gente pensa em fluxo, que foi o que salvou a Bolsa Brasileira nos 3 primeiros meses do ano, qual espaço sobra na vitrine do mundo para o Brasil? Quanto que o mundo tem hoje de espaço? O mundo. Por que o mundo? Por que você não pode falar do brasileiro? Porque não é o brasileiro que deu sustentação para a Bolsa nos primeiros 3 meses do ano, tenhamos clareza. É o gringo. Então, quanto de espaço sobra para o gringo olhar para o Brasil neste contexto? Uma chuva de faca e o gringo fala assim, poxa, o Brasil, deixa eu comprar um pouco do Ibov. Qual o espaço real para isso? Ah, Léo, mas não é assim o raciocínio. O raciocínio é emergentes. E aí o Brasil vem a reboque. Tá bom, então faz a mesma construção e substitui Brasil por emergentes. Qual espaço sobra para o gringo neste momento olhar para emergentes e falar assim, vou comprar um pouquinho, deixa eu montar uma posiçãozinha? Difícil, não é? Bem difícil. Amigos, o VIX está subindo 10%, já acima dos 57,5 pontos. Yields de 2 e 10 anos avançando numa média de 14 pontos base. Veja, os yields de 10 já estão acenando para 4,50%. São 18 pontos base a mais. Até me provem contrário, o Bessent não contava com essa. E aqui a gente tem o comportamento das 7 magníficas. Vocês notam que dos mesmos criadores de a retaliação chinesa não produziu o nível de queda que muita gente imaginava que poderia produzir nas 7 magníficas, vem aí a eventual flexibilização das tarifas do Trump em relação a exportações agrícolas que venham para os Estados Unidos. Esta eventual flexibilização também não produziu a melhora que eventualmente parte do mercado imaginava que fosse produzir. Com todo o cuidado de que se trata de uma apuração do Wall Street Journal e não de uma declaração do Estado americano. Não é que o Trump veio aos microfones e falou, vamos flexibilizar a política tarifária, pelo menos em relação a quem exporta para os Estados Unidos produtos agrícolas. Isso não aconteceu. É uma apuração do Wall Street Journal que sugere que está essa possibilidade na mesa, que esta possibilidade tem condição de sair do papel ou alguma chance de sair do papel. Bom, e aí a gente fecha com os índices acionários americanos. Camila Nascimento, é você, pois não? Lá nos Estados Unidos, os índices aceleraram as perdas. O S&P cai 2,04% aos 4.882 pontos. Dow Jones recua 2,23% aos 36.798 pontos. E Nasdaq perde 1,56% aos 16.824 pontos. Já Russell 2000, índice de small caps no mercado futuro, recua 2,48% aos 1.713 pontos, e teve também falas do CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, Léo. Ele disse que está ouvindo falar muito de recessão, que espera mais problemas de crédito do que há muito tempo, e também falou que ainda não está prevendo inadimplências, mas que as espera. Ele também disse que provavelmente uma recessão é o cenário mais palpável, Léo.
Temos 9 horas com 29 minutos. Obrigado, Camila. Vou pedir para você atualizar o petróleo para nós. O petróleo, desde a retaliação chinesa, este sentiu. Coutinho vai graficar o petróleo para a gente. Petróleo, enquanto a gente vê o Bitcoin está segurando bem até nos 76.300 dólares. Mas veja só, o petróleo chegou a cair 6,30% depois que a retaliação chinesa ganhou os holofotes. Agora está como? O petróleo, nesse momento, recua, aliás, 5,70% aos 61 dólares e 76 centes. O WTI perde 5,94% aos 56 dólares e 3 centes, Léo. Ok, e você ouviu a chinelada do dólar. O dólar já está subindo 1% no Brasil, R$ 6,092. Olha o 6,10 aí. E o Ibovespa futuro caindo 0,7%, 123.130 pontos. Agora a curva de juros ela tem que ser destacada. A curva de juros está pedindo 34 pontos base a mais nos prêmios, em especial na ponta longa, o que nos ensina alguma coisa. A ponta curta está até comportada, no caso do DI1F26, 14,85%, sugerindo eventualmente uma alta de 25 ou 50 pontos base na próxima decisão do Copom, mas depois você tem uma galopada. DI1F27 já pede 23 pontos base, 28, 30 pontos base, DI1F35, 41 pontos base. O que isto sinaliza? A literatura macroeconômica não nos deixa errar. Quando você tem uma esticada da ponta média e longa da curva de juros, isso costuma bailar na mesma pista da incerteza, da escuridão, da falta de noção da maneira como as coisas vão se organizar. É um momento muito delicado, um momento muito peculiar, e a fotografia é muito nebulosa. Nos interessa dissipar essa nebulosidade e enxergar o filme. Nossos comentaristas vão nos ajudar nesse sentido. É a próxima pergunta para o Gui. Antes você, Coutinho. Bom, encomendei algumas coisas para você, né? Encomendei o petróleo e aí encomendei também a curva de juros. À vontade. Bora. No caso do petróleo, o pessoal tá na tela. Baixista, tá? Tinha um FIBO, inclusive, que bateu na terceira, subiu, como já desenhou um FIBO mais novo, eu trouxe para baixo. Então, no caso do petróleo, que a gente falava em não perder 68, não perder 64, cota 59. A priori, tem todo o espaço do mundo para falar de petróleo a 53 dólares. No caso, como o Léo comentava dos DIs, então tá aqui, o Léo pediu juros. Na ponta curta, do seu lado esquerdo, o DI 27, então o 27 aí sentado em cima de 14,35%, sobe nos últimos 3 dias e sobe acelerando, 14,57%. E aí, no caso do 35, como ele alertou, a que a gente chama de ponta longa, né, ou seja, o contrato mais longo, que seria aqui o nosso 10 anos, 15,07%, com uma figurinha que, diga-se de passagem, uma figurinha de alta. Obrigado, Coutinho. 9h32. Gui, vamos ao seu destaque final. Fica à vontade para trazer a sua reflexão. Me parece que o grande desafio é a gente reconhecer que a foto está muito nebulosa, mas também tomar uma conclusão estrutural a partir dessa foto vai nos levar a uma distorção. Então, dissipando a foto, qual é o filme que você projeta? O que você está enxergando aí, Gui? Vamos lá, Léo. Apesar de muito nebuloso, o que a gente precisa ver com essa curva de juros também é que nós tínhamos um dólar há 4 dias atrás abaixo dos 5,70 e voltamos agora para praticamente tocar os R$6,10. Isso também vai impactar nas perspectivas inflacionárias, respinga no mundo inteiro dessa forma, né? No contexto de inflação. E não podemos esquecer que essa semana nós temos exatamente os dados de inflação aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que também vão movimentar essa curva de juros fortemente. A curva de juros é a mãe de todas, então, independente do que a gente vai estar narrando, a curva de juros é o que mais impacta, é o que mais faz preço, é o que mais tem que se atentar na hora de alocar. Só há um segredo em tudo isso, Léo. Ninguém vai saber a hora que vai parar a queda da bolsa, ninguém vai saber a hora que vai parar a alta do câmbio, porém a gente sabe que a partir de determinado contexto de preço, nós temos algumas distorções, que o tempo tende a trazer uma perspectiva mais interessante, mais positiva. Então, quando a gente fala para, às vezes, aproveitar esse cenário da volatilidade para conseguir obter algum bom resultado, né, acima de uma Selic, por exemplo,
é ir comprando devagarinho, principalmente as principais empresas da Bolsa com lucratividade. A gente está falando principalmente, sabe de quem? O contexto da Vale, que precisava, da Petro, que precisava trazer uma correção depois da máxima histórica. Esse petróleo está baixando e naturalmente impacta a companhia, mas a gente não pode esquecer, mais uma vez eu vos digo, do abrasileiramento do preço dos combustíveis. Essa é a próxima matéria que a gente vai pautar muito provavelmente nos próximos dias. Petrobras de olho aí em meio a todo esse movimento. Grande Gui, obrigado, até amanhã. Valeu, Léo, até amanhã. 9h34 e a beleza, o fascínio do mercado é exatamente essa beleza, é exatamente esse fascínio de que ele é relativo e ele dá oportunidade nas pontas opostas. Quem tem caixa é rei, tem gente fazendo a festa, inclusive no chat, gente falando grande dia, é o caso do Rodrigão Souza, que deve estar atento às oportunidades eventuais de compra. E ao mesmo tempo, há aquela preocupação de que o momento para a montagem de uma posição estrutural ainda pode não ser o ideal, embora ninguém deixe de reconhecer que uma queda de praticamente 20% nos ativos americanos abre uma oportunidade, uma janela de assimetria relevante para monitorar. Se essa queda pode dobrar para 40, ficar em 30, ou nesse intervalo, ninguém sabe. Se a gente pode ter acabado de testemunhar um fundo e a coisa daqui para frente melhora, ninguém sabe. Mas o que a gente tem buscado construir com os comentaristas é um nível de probabilidade. Para o Alex Martins, que mais cedo passou aqui, não estamos ainda diante do pior momento. Ele entende que a gente ainda não tem uma mudança de noticiário que permita reinventar a página. Outros comentaristas têm advogado mais pela tese do Alex do que pela tese contrária. Eu estou muito curioso para saber como é que o Fábio Fares está enxergando todo este tabuleiro. É o nosso próximo convidado, já está na ponta da conexão. É com ele que a gente trata a partir de agora. Fábio, bem-vindo. Bom dia para você. Muito bom dia, Léo. Bom dia a todos nessa quarta-feira difícil, né? Uma quarta-feira bem difícil. Pois é, a adjetivação é adequada, é uma quarta-feira difícil. Fábio, você imaginava que a gente poderia chegar exatamente a esse quadro e nessa proporção, com essa dosagem, de um DXY que abandona os 102 pontos, mostrando o enfraquecimento da moeda americana a nível global, de um VIX que parece tranquilo, com a ironia, obviamente, do termo, nos 57 pontos. Eu tenho querido dizer que o VIX já há alguns dias fica acima dos 50 pontos como se fosse banal. Não é. Os yields de 10, no entanto, pegando no calcanhar de Aquiles do Bessent, abrindo, já estamos vendo esses yields de 10 acenando para os 4,5%. E aí, Fábio, qual que é a tua sensação quando você olha para esse quadro? Eu tenho acompanhado os teus racionais e vendo as suas teses de semanas atrás, não me parece que você imaginava que a gente pudesse estar diante dessa fotografia. Estou curioso para saber como é que você classifica esse quadro. Diga aí. Olha, Léo, eu acho que a gente está observando um plano que está sendo executado e que o final desse plano não dá para prever, mas a gente sabe que os dois lados vão ter força suficiente para brigar. E o que eu acho que a gente está vendo cada vez mais, e que talvez era uma coisa que não era clara para todos no começo, quando vem a parte de tarifas e vamos equilibrar a balança comercial, é basicamente uma forma que os Estados Unidos está impondo ao mundo de brecar a China, e ele está no direito dele de fazer isso. Vai muito além de tarifas, e a gente começa a ver aquelas teorias da conspiração se materializarem em fatos que você olha e fala, opa, tem algo a mais aí, como é, por exemplo, essa foto do mercado. Eu concordo 100% com o Alex que a gente não viu o pior, estamos longe de ver o pior, só que ao mesmo tempo, para mim fica cada vez mais claro que o objetivo dos Estados Unidos é dividir o mundo e dar um corner na China e parar com o crescimento chinês e essa dominância que a China está tentando fazer, e vai ser o famoso whatever it takes, custe o que custar. Se tem um plano, eles estão executando esse plano e vão fazendo um damage control, né, um controle de danos um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas sem perder o foco de levar o plano até o final. Isso para mim está cada vez mais claro. E uma coisa que precisa ser dita, né, que a gente tem muita dificuldade de entender, ainda mais porque o nosso conhecimento é muito raso em relação a isso. Não pensem que isso é da cabeça do Trump. O Trump é só o cara que está na frente disso, sendo a vitrine, porque o presidente americano ele é cercado de pessoas por trás
muito poderosas e que tomam decisões. O sistema toma decisões. É igual no Brasil, né? É igual em todos os lugares. Não pensa que, o presidente entra e faz o que quer. Existe, inclusive, um filme muito famoso, que foi até questionado como fazem um filme desse, do final das décadas de 90, começo dos anos 2000, com Dustin Hoffman e com Robert De Niro, chamado Wag the Dog, que a tradução seria o rabo balançando o cachorro. Por quê? Mostra justamente isso. O presidente americano, ele é eleito, está com a popularidade baixa, e o sistema por trás começa a inventar guerras no mundo para elevar a popularidade do presidente, porque eles tinham uma agenda para passar. E a partir do momento que o presidente consegue levantar sua popularidade através de guerras fictícias que são produzidas por um diretor de Hollywood, que no caso é o Dustin Hoffman, o contratado pelo Robert De Niro, que é o assistente do presidente, o sistema elimina o diretor. Você cumpriu seu papel, tchau, obrigado. Agora a gente vai continuar impondo a nossa agenda. Então, assim, não pensem que é só o Trump. É todo um sistema que quer brecar a China, porque está vendo que a China é um inimigo comum, que está crescendo, está penetrando, e os Estados Unidos não querem ter que dividir poder. Bom, vamos lá, tem uma série de camadas que o teu raciocínio organiza. A que mais me intriga é essa última. Quando você sugere que, mais do que o personalismo do Trump, há um sistema e um conjunto de engrenagens que aponta exatamente para a agenda econômica que ele está praticando. E que, portanto, não é algo que ele e os seus conselheiros mais próximos, eu destacaria aqui o Lutnick e o próprio Navarro, estão promovendo em si, mas sim algo muito maior, mais profundo e com um colegiado maior de pensadores, teóricos, apoiadores, chamemos como quisermos. Assumindo essa premissa, a pergunta obrigatória é: que sistema é esse? Já que nós temos vários dos bilionários criticando, nós temos o Larry Fink, o Bill Ackman, que inclusive apoiaram Trump na corrida presidencial, nós temos 75% dos americanos já enxergando que os preços vão subir, e nós temos vários personagens relevantes do sistema de mercado financeiro e mercado de capitais vindo a público no sentido de discordar e até levantar a placa do tipo, não foi para isso que eu votei. Então eu fiquei muito curioso de entender o quanto que você enxerga essa agenda econômica como parte de um corpo maior e menos como parte do personalismo trumpista e de alguns dos seus conselheiros mais próximos. Deixa eu te ouvir sobre isso, Fábio. Olha, Léo, uma coisa, todos que você citou são pessoas que estão com os portfólios machucados. Se você olhar para o americano, essa percepção de inflação e tudo mais, nós vamos ter isso muito bem sentido na sexta-feira com a pesquisa de Michigan, porque a pesquisa de confiança do consumidor de Michigan, ela até hoje é feita pelo telefone, onde a universidade liga para 4 mil ou 5 mil famílias americanas durante a semana de coleta e pega o sentimento. Óbvio que a gente tem que entender uma coisa: a imprensa e todos falam de inflação, inflação, inflação no primeiro momento, você fica com a percepção de inflação. Isso pode acontecer. Agora, por outro lado, a gente tinha um problema em dezembro que era disputadamente o mais perigoso, uma dívida americana, um déficit americano, um problema de confiança no dólar e tudo mais exacerbado, e a solução para fazer isso é resolver algumas coisas, como uma principal, brecar o seu inimigo comum. A turma, e eu vejo muito isso na internet, porque infelizmente a gente se expondo, a gente consegue ver um monte de coisa, a turma gosta de te rotular. Trampista, não sei o que, é fulano, só que o conhecimento do cara é o sofá e o computador. Nunca trabalhou no mercado, nunca andou pelos bastidores, nunca apertou um botão e tirou uma boleta e não entende o que é isso. É comentarista de obra feita. A China não é um país que o mundo quer ficar sob tutela. A China é uma ditadura. O chinês, você vê, não tem ninguém indo para a China. Tem o chinês querendo sair da China. E a China tem vários problemas que a gente não entende, porque não sabe o que está acontecendo lá, porque os caras filtram tudo que sai de lá. Porém, eles têm um ponto muito importante, e isso é uma das preocupações que os Estados Unidos têm. Eles têm uma demografia que está envelhecendo, mas uma educação muito forte. Eles são muito melhores na parte de educação do que o resto do mundo, porque você vê o Ocidente, há 20 anos, perde tempo com abstração. Menino que é menina, menina que é menino, o outro é da esquerda, é da direita. Enquanto o Ocidente fica nessa pataquada, o chinês está estudando.
o chinês está se profissionalizando. O próprio Tim Cook falou ontem que a mão de obra chinesa é muito evoluída, ela é muito fina, consegue fazer as coisas melhor. Eles automatizaram e robotizaram praticamente quase todo o seu pátio industrial e têm investido muito nisso porque sabem que tem uma população velha. Porque o próprio chinês é o maior retrato disso. O próprio chinês não tem filho e tudo mais porque ele vive depressivo lá. O chinês não tem prazer na China, porque ele vive numa ditadura. Só que as pessoas, principalmente a turma do sofá do Brasil, é cega para isso. Não entende, defende a ditadura e joga contra o liberal, que é os Estados Unidos. Aí quando o liberal toma uma atitude para brecar o crescimento do ditador, todo mundo fala que o cara não é liberal. Essas são as ferramentas que ele tem. E não é só o Trump. Pensa o seguinte, Léo, você acha mesmo que se o sistema não tivesse a favor do Trump, ou permitindo que ele fizesse isso, um simples presidente americano faria o que quisesse na maior nação e potência do mundo? Não funciona assim. A gente vê mesmo no Brasil. O presidente eleito tem uma agenda, ele chega lá e não consegue fazer um monte de coisa. Por quê? Porque tem um sistema por trás. Aí ele precisa negociar com o Congresso, emenda parlamentar para cá, dinheirinho para lá, benesses, põe os amigos para trabalhar nos ministérios. Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. Tem lobbies, tem um monte de coisa acontecendo. Só que tem um inimigo comum que está dominando várias coisas. Você falou, opa, vamos parar com esses caras aí, porque isso incomoda. E aí essa é a guerra. Está clara que é uma guerra entre Estados Unidos e China, que tarifas é só uma desculpa para fazer uma pressão nos parceiros. Por quê? Porque tem uma única coisa ainda que faz os Estados Unidos ter toda essa relevância. O mundo não é encharcado de dólares porque o dólar é bonitinho. O mundo é encharcado de dólares porque os Estados Unidos são o maior consumidor global de tudo. E ele fala para os caras, beleza, você não vai querer fazer negócio comigo direito? Eu não compro mais nada de você. Se ele para de comprar só do México e do Canadá, os dois países entram em uma recessão e quebra. A Europa corre sério risco também, tanto que está vindo para negociar. A tarifa que a Europa colocou nos Estados Unidos é assim, ó, eu vou te tarifar a partir de maio. O que significa isso? Vamos conversar? Vamos tentar chegar num acordo? E tudo isso vai ser conversado. Japão, Vietnã, Coreia do Sul já vieram conversar e vão trazer novidades. O Bessent acabou de falar entre hoje e amanhã. Índia veio conversar. Por quê? Por que todo mundo não pulou no colo da China? Todo mundo não falou para os Estados Unidos, ó, Estados Unidos, vai para o inferno, eu só vou fazer negócio com a China agora, o mundo não precisa de você. Esse equilíbrio a gente só vai entender quando tiver clareza. Mas nesse momento, a clareza que a gente tem é que essa guerra comercial é só um pano de fundo para uma queda de braço global entre China e Estados Unidos. Ô Fábio, a gente tem 9 horas com 46 minutos, deixa eu assumir a premissa do teu raciocínio, que é de que os Estados Unidos estão com uma guerra particular da China e o mundo sente os efeitos, mas a intenção é frear o crescimento do Estado chinês, devolver aos Estados Unidos o protagonismo econômico maior em relação à China, desmontando o que a China conseguiu construir, o ritmo de expansão da economia chinesa dos últimos tempos. Assumindo que esse é o objetivo, você tem alguma clareza de se, através do caminho que os Estados Unidos estão sugerindo, este objetivo será alcançado? E você consegue se atrever a antecipar os efeitos disso, pensando até em nova ordem de comércio global? Assumindo que esse seja o objetivo aí, que é a base do seu raciocínio. Olha, Léo, não dá para saber como isso vai ser um desfecho. A gente já viu esse mundo dividido na década de 80 com a Guerra Fria, Rússia e Estados Unidos, a União Soviética e Estados Unidos, e a gente lembra que o mundo eram dois blocos. A globalização, o NAFTA lá atrás, inundou a China de várias coisas importantes e foi o que fez ela crescer desse jeito do final dos anos 90, lá de 94 em diante, com a industrialização, com a demografia migrando para as grandes cidades, saindo do campo, e a tecnologia, porque tudo foi produzido na China, que teve um crescimento enorme de mão de obra, qualificação, educação e tudo isso. O regime não mudou. Chega uma hora nessa queda de braço que os adultos vão ter que sentar na mesa, porque essa brincadeira do eu ponho 50 de tarifa, eu ponho mais 50, agora eu ponho 84 como a China fez, tá saindo o red light que estão falando que os conselheiros querem colocar 200% na China agora. Essa queda de braço, chega uma hora que os adultos vão sentar na mesa para resolver. A gente sabia da Guerra Fria lá atrás, o ódio América-Rússia, e a gente viu que o mundo funcionava mesmo assim, e as coisas continuavam.
Esse rearranjo, no começo, gera uma dor grande. Essa dor, a gente fica com a visão turva, não sabe quais vão ser os próximos passos. Só que a gente sabe que tudo passa, o mundo não acaba. Outro ponto importante que a gente tem que olhar é que o mercado financeiro, ele reage aos extremos o tempo todo, ainda mais com o mercado cada vez mais conectado e globalizado. No final do ano, agora até fevereiro, a impressão era que a Bolsa Americana estava extremamente cara, era exacerbado os movimentos, não ia lucrar para sempre, todo mundo com medo de comprar e tudo mais. Vem a correção, vem essa incerteza, agora os Estados Unidos vai quebrar, vai desaparecer, não vai ser relevante, quando a gente esquece que atrás de tudo isso, as empresas, para elas, nada mudaram. O único fator que vai mudar para as empresas do mundo é, ok, onde vai ter tarifa, como vai ser tarifa e qual vai ser o meu custo ou o efeito nas minhas margens, vou ter que repassar ou não. As empresas estão extremamente preparadas, muito mais eficientes, com os processos cada vez mais automatizados, o que traz eficiência, e com margens extremamente saudáveis. É entender esse impacto. A economia, no curto prazo, óbvio que vai sofrer com incertezas, mas isso não dura para sempre. Só que a gente tem a mania, no modo de sobrevivência, de achar que tudo é para sempre. Como em 2020 a gente achou que ia ficar para sempre dentro de casa, agora a gente acha que vai ficar para sempre ferrado. E não vai, isso vai passar. Só que acabou de começar, tem uma semana que esse processo começou. E não é uma briga só, é uma mudança de paradigma. Então tudo isso tem que ser rearranjado e leva tempo. Agora, Fábio, ainda em cima do teu raciocínio aqui, algumas premissas. Se você não considera uma contradição em termos, usando as tuas próprias palavras, que um país liberal e que uma solução liberal implique esse nível de protecionismo? Essa é uma primeira pergunta. A segunda, quando você nos provoca a pensar, por que ninguém pulou exatamente na estratégia da China? É porque qual economia do mundo teria condição de retaliar e de brigar com os Estados Unidos nessa proporção, pelo tamanho e pela sua complexidade econômica e pela artificialidade do seu câmbio em meio às reservas que só a China tem? Então acho que era improvável mesmo que qualquer país se fosse às últimas consequências em relação aos Estados Unidos. A China foi. Eu não vejo nenhum outro país com condição de ir. E um terceiro ponto, a premissa do Trump é: eu inauguro tarifas e obrigo os países a baterem na minha porta para negociar. E de fato, vários países têm feito isso, menos por gostar e muito mais por precisar. Mas a China é justamente aquela que não tem dado o braço a torcer. Será que não é porque ela tem condições de fazê-lo? E daí essa tensão global, cujo desfecho a gente não consegue contornar? Eu queria te ouvir nessas três camadas. Pensa o seguinte, Léo. Qual era o problema que a gente estava enfrentando ano passado? A gente não, mas a própria Europa, o próprio Brasil estava reclamando do quê? Do dumping de produtos chineses nos portos de todos os países. A China não compra, ela vende. Quem compra é os Estados Unidos. Pensa o seguinte, por que os países não correram para o lado da China? Pensando com uma conta básica de comércio exterior. Porque a China não vai comprar nada deles. A China compra matéria-prima de países como o Brasil e tudo mais e produz e vende. Tanto que estamos vendo aí, você pega os portos europeus e não precisa ir muito longe, dá um Google. Inundado de carros elétricos chineses parados nos portos. O que prejudica o quê? A indústria automotiva europeia, por exemplo. Quem acaba comprando, por isso que tem superávit de excesso de dólar no mundo e déficit fiscal americano, são os Estados Unidos, que terceirizaram a produção e consomem muito. Por isso que fica nessa queda de braço. A China está no direito dela de brigar, e ela tem tamanho e capacidade de brigar. Agora vai ser na resiliência, quem pode mais. No meio do caminho, muita coisa vai sofrer, muita gente vai sofrer, só que, desculpa, faz parte, não tem o que fazer. São duas grandes nações que estão numa queda de braço para se impor. Aceita quem quer, não tem para onde fugir. Olha o Brasil. Quarta-feira passada, o câmbio estava 5,60, com o gringo colocando 20 bilhões no ano de entrada de capital. Em 2 dias saíram 10, 8,5 na verdade, em 2 dias. A gente já está com câmbio nesse exato momento a 6,10 o futuro, com as taxas de juros que estavam fechando porque a economia estava desacelerando, a inflação já estava um pouco mais menos resiliente, o Banco Central já pensava em cortes, o mercado já estava trazendo essa Selic para baixo. A curva futura, eu estou vendo aqui, o janeiro de 27 já está 14,63 e a partir do janeiro 30 já está perto do 15.
o mundo, infelizmente, está no meio dessa queda de braço. E todos os sinais até agora, do dia 2 para hoje, mostra que, por enquanto, nenhum dos dois vão recuar. A China muito mais estratégica na forma de retaliar e os Estados Unidos sendo representado pelo Trump, que muitos não gostam porque ele tem um jeito que ele não está nem aí, ele faz o que ele quer fazer da maneira que ele quer fazer. Isso é uma coisa que ninguém pode negar, não tem estelionato eleitoral. Tudo que ele falou que ia fazer, ele está fazendo. Alguém vai chegar no momento que vai ter que ceder. Hoje não dá para falar vai acontecer isso ou aquilo, a gente não sabe. A cada minuto sai uma notícia. Acabou de sair agora aqui que o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, está falando que deslistar as ações chinesas do mercado americano está na mesa. Está na mesa. Entendeu? E que é uma então, decisão assim, do Trump, né? Isso. Então não dá para a gente prever o que vai acontecer. A melhor coisa que se tem para fazer é esperar, se proteger e tentar analisar isso sem favoritismo, porque isso vai dar pau. Agora, eu continuo falando, por mais que todo mundo... é Trump. É bem melhor a gente viver na tutela dos Estados Unidos do que viver na tutela da China. Se as pessoas têm alguma dúvida disso, é um risco grande, porque a China é uma ditadura. Tem dono, tem um congresso e tem um dono. E eles mandam e desmandam. Então, assim, não deve ser legal viver numa ditadura. O mundo foge para o liberalismo. Até hoje tem gente nadando para entrar nos Estados Unidos. Eu não vejo gente nadando para entrar na China. Fábio, perguntas rápidas. A primeira, o que você está fazendo com o seu dinheiro nesse contexto? A segunda, o Trump basicamente está tentando reverter para muita gente um processo que foi consolidado nas últimas décadas. Os Estados Unidos não deslocaram boa parte dos seus centros de produção para o Sudeste Asiático à toa. O fizeram porque lá era bem mais barato, por vantagens econômicas, e assim foi sendo feito em meio à fortaleza da globalização das últimas décadas. É exatamente esse movimento que está sendo desconstruído, até pelo que o Trump chama de segurança nacional. Quer dizer, não depender de terceiros e de regiões tão distantes para guiar a sua produção. A questão que se coloca é que a mão de obra, nas condições americanas, é mais cara, o sistema produtivo é mais caro, o deslocamento de capex para os Estados Unidos é algo que não vai acontecer do dia para a noite, portanto não é no curto prazo que esse tipo de solução vai ser colocada à mesa. Então assim, eu queria te ouvir sobre o diagnóstico do Trump e a capacidade dele de resolver os problemas, conciliando um curto prazo que é muito desafiador. E eu não sou capaz de antecipar em quantos anos os Estados Unidos conseguiriam contornar essa descentralização produtiva que está sendo revista a partir de agora. Então, te ouvindo nessas duas camadas, o que você está fazendo com o teu dinheiro e esses desafios de produção que o Trump quer restaurar nos Estados Unidos. Bem, vamos de trás para frente. O próprio Trump sabe que não vai, o americano não tem a condição de ter fábricas aqui para fazer iPhone e tudo mais, que o custo vai ser absurdo e não vai para frente. Porém, você descentralizar a cadeia de produção pós-Covid para outros lugares e principalmente trazer para perto, e aí vai a grande crítica que nós temos quando olhamos para o Brasil, que deveria estar preparando o terreno para receber um monte de empresa para produzir um monte de coisa, e a gente está vendo de novo, né, a Ferrari com um piloto ruim, que ontem estava inclusive falando, roubo mesmo, mas eu sempre volto e tudo mais, e o brasileiro aplaude, acha que está sendo bem governado. De novo, a gente vai perder a chance que a gente perdeu lá atrás no boom de commodities, vai perder de novo, podia estar recebendo e fazendo negócio com um monte de empresa, vem para cá, gera emprego, eu te dou benefício, faz coisas aqui, porque é assim que um país cresce, com o setor privado forte, não é o governo sustentando o país. A gente está vendo que isso é insustentável. Mas México, Vietnã, Índia, Camboja, vários outros lugares estão aptos para receber isso, né? E trazer cada vez mais para perto. O setor automotivo, sendo em Detroit, voltando para cá, consegue fazer algumas coisas, mas a gente sabe que isso é muito mais discurso. O importante é tirar da China o máximo possível. Inclusive porque a gente viu no Covid, um morcego estragado, o estrago que fez no mundo todo. Não pode se correr esse risco novamente. Ponto número 1. Em relação ao dinheiro, Léo, eu prego o que eu aprendi a vida inteira como investidor pessoa física com foco no longo prazo. Tenha um plano, faça aportes constantes e vida que segue. Não adianta achar que você vai conseguir se proteger agora, que você teria feito uma estratégia de estar zerado. Não faz isso.
É provado que quanto mais tempo você fica no mercado, melhores são seus resultados. Warren Buffett está aí para não deixar mentir, tá? Investe desde que nasceu. Então, você tem um plano, faça aportes constantes, todos os meses tem aporte, você vai estar participando do mercado e outra, foi o que eu falei. As empresas em si, elas não mudaram nada por enquanto. A gente está no meio de uma guerra política, geopolítica, comercial, que vai ter um impacto nas empresas em si em algum momento em termos de rentabilidades e margens. Mas ainda a gente não sabe o que vai ser. Agora, as grandes empresas não vão deixar de ser grandes empresas, o mundo não vai deixar de consumir um monte de coisa, vida que segue. A gente gasta muita energia tentando prever coisas e acertar e mais erra do que seguindo o plano e fazendo o que tem que ser feito. Um gestor muito famoso que teve um resultado extraordinário durante a vida dele como gestor de um fundo, ele sempre falava: a gente perde mais dinheiro tentando prever as coisas do que se a gente fizesse o que tem que ser feito. Então tenha um plano, invista em bons ativos e seja consistente com ele, porque as pessoas param de fazer o plano agora porque a bolsa está caindo e voltam para comprar quando está caro de novo. Se você está sempre comprando, sempre participando, o tal do dollar cost average é comprovadamente uma das formas mais eficientes de se investir com foco no longo prazo. Fábio Fares, obrigado. A gente volta a conversar na semana que vem. Até lá. Valeu, Léo. Um abraço. Nós temos 10 horas em ponto. Estamos inaugurando a cobertura do mercado à vista com destaques relacionados a Scott Bessent. Vamos organizar aqui algumas das últimas declarações. A primeira, o secretário do Tesouro americano destacou que o comentário da Espanha sobre eventualmente se alinhar mais com a China seria algo próximo a cortar a própria garganta. Mais uma fala que sugere que qualquer país que demonstrar alinhamento com a China sairá perdendo fortemente. O secretário Scott Bessent também disse: discussões sobre projeto de lei tributária estão indo melhor que o esperado. Há uma perspectiva de corte de impostos lá nos Estados Unidos a partir da arrecadação proveniente das taxas impostas pelos Estados Unidos no comércio internacional. E ele diz que o projeto para que essa compensação seja feita, isto é, a diminuição dos impostos sobre as empresas, esse projeto está avançado e indo melhor do que o esperado. Terceiro ponto, a gente vê também ele dizendo que os Estados Unidos estão sobrecarregados com nações querendo vir a Washington, capital americana, para negociações. Diz Scott Bessent que tem 70 negociações sendo agendadas neste momento. 70 negociações. E o último highlight que toca na FedWatch passa pelo fato de que mais de 60% dos operadores da curva de juros americana já enxergam chance de o Fed iniciar corte nas taxas de juros em maio. Ô, gente, maio tá aí, hein? Algumas semanas para o mês 5, algumas semanas para o mês de maio. Portanto, mais de 50%, mais de 60% de chances de que o Fed inicie o corte nas taxas de juros já no mês 5. E por falar em Fed, temos Kashkari falando. Ele diz: o nível de exigência para cortar taxas é mais alto, mesmo que a economia e o mercado de trabalho enfraqueçam. Quer dizer, a FedWatch está dizendo uma coisa, o Kashkari está dizendo outra. O Kashkari está dizendo: ó, recolha aí as manguinhas, não fica botando manguinha de fora, porque a exigência para que nós do Fed cortemos juros está mais alta, ainda que a economia e o mercado de trabalho enfraqueçam. E diz ainda o Kashkari: o obstáculo para mudar a taxa básica de juros aumentou devido às tarifas, aqui me parece pesando mais sob o ponto de vista inflacionário. Acho muito improvável, Coutinho, muito improvável que o Fed se aventure em cortar juros em maio sem ter clareza do efeito inflacionário dessas tarifas e, eventualmente, sem que todos esses pontos, todas essas evidências já tenham tido tempo hábil de bater na economia real para que o Fed possa enxergar essa desaceleração, você não acha? Eu concordo com o Fábio nesse ponto. Eu acho que assim, as coisas acabaram de começar, tem um impacto, tem coisas de curto prazo, médio prazo, outras um pouco mais longo. Eu acho que mexer nos juros agora poderia ser uma coisa precipitada, tá? Porque a gente não sabe, né, como o Alex comentou, se a gente chegou no final do poço. Eu também acho que ainda pode piorar bastante. Então eu acho que mexer nos juros agora, eventualmente, seria algo precipitado. Eu acho que teria que deixar decantar mais um pouco
para tomar uma decisão, mesmo que seja uma decisão intermediária, do que fazer algo agora. Nós temos 10 horas com 3 minutos, vamos ouvir a opinião do Gabriel Junqueira também a respeito, esse é o pano de fundo que nos guia. A Camila Nascimento me deu um toque aqui no paralelo, dizendo que teve posicionamento de Trump lá no Truth Social. Vamos dar uma ouvida nas declarações, pois não, cá? O presidente dos Estados Unidos disse que é imperativo que os republicanos aprovem na Câmara o projeto de lei de corte de impostos agora. Ele disse que com isso os Estados Unidos vai prosperar, Léo. Então é mais uma declaração que vai nesta direção de redução dos impostos, e esta redução, esta dispensa arrecadatória seria compensada justamente pelas tarifas que os Estados Unidos estão praticando, em especial desde a última quarta-feira, tarifas estas que entram em vigor hoje, como a gente colocou logo no começo do programa. Mais um destaque: a União Europeia adota tarifas sobre 21 bilhões de euros em produtos dos Estados Unidos numa disputa sobre metais. A cada minuto, praticamente, a gente tem uma atualização. O mundo está absolutamente dinâmico, tenso e volátil em cima de cada highlight. Vamos fazer um novo giro pelos Estados Unidos, a abertura do mercado à vista no Brasil, e a gente continua olhando para os Estados Unidos, não tem como fazer muito diferente. Olha só, amigos, o dólar a nível global segue caindo 0,81%, o VIX está avançando 0,94% a quase 53 pontos, os yields de 2 e 10 anos seguem pedindo o prêmio, já pediram mais, mas os yields de 10 seguem acima dos 4,4%, para ser preciso, praticamente 4,44%. Agora, o que me chama a atenção está aqui, ó. As 7 magníficas estão apresentando virada. Léo, você não está generalizando? Não estou, porque Microsoft e Meta praticamente estão no 0 a 0, quer dizer, estão para virar. Enquanto você vê Apple avançando 0,20, Nvidia 2,6%, Google 0,20, Amazon 0,13 e Tesla 1,23. A gente teve algum sinal que pode ajudar a embalar essa virada? A gente teve uma apuração do Wall Street Journal, segundo a qual a agenda econômica do Trump considera uma flexibilização nas tarifas por parte de países que exportam produtos agrícolas lá para os Estados Unidos. E esse é um trigger que mostra algum recuo, alguma ponderação, alguma marcha ré nessa agenda rigorosa das tarifas. Dá pra gente pegar carona nisso para embalar a melhoria das 7 magníficas? É uma embalagem. Ao mesmo tempo, você tem a União Europeia adotando tarifas sobre 21 bilhões de euros em produtos americanos na disputa sobre metais. O Kashkari jogando água fria, água gelada, naqueles que estimam que o Fed já pode cortar juros na reunião de maio. Por outro lado, você tem acenos para a agenda de diminuição de impostos a partir da arrecadação via tarifas de importação dos Estados Unidos. Enfim, são sinais que vão para direções diferentes. Vamos ver qual direção vai prevalecer num cenário em que a gente já tem muita queda acumulada. A Apple ontem deu uma aula de Ronaldinho Gaúcho, né? Chegou a subir em alguns momentos e caiu 5% ontem, ameaçando perder os 172 dólares, como você está vendo aqui na minha tela. Agora tem uma coisa que não muda, que é isso aqui, ó. Os yields de 10 indo para 4,44%, 15 pontos base a mais nos pedidos de prêmio dos yields de 10 anos. Vamos lá, cá, com Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000, até você. O S&P 500 cai agora 0,32%, arrefeceu bem a queda aos 4.965 pontos. Dow Jones também aliviou um pouco da queda, cai 0,67% aos 37.397 pontos. E Nasdaq está subindo, virou, avança 0,41% no mercado futuro aos 17.174 pontos. Já o Russell 2000, o índice de small caps, está caindo 0,45% aos 1.749 pontos, Léo. Ok, anotado, 10 horas 7 minutos. Bom, só agora a gente consegue inaugurar a cobertura do mercado à vista no Brasil, que mostra um dólar subindo praticamente 1%, R$ 6,093, e o Ibovespa Futuro caindo 0,38%, 123.470 pontos. Portanto, o Indifut melhorou a fotografia, o Ibov, quando aberto no à vista, atenuou as perdas que o Ibov Futuro vinha sugerindo, e o próprio dólar deu uma arrefecida, mas essa arrefecida foi tímida. A máxima intradiária que o dólar chegou, Coutinho, foi R$ 6,117. E o que a gente vê agora são R$ 6,096, pois não? O dólar faz uma leve correção, nada muito importante. O dólar no curto prazo permanece altista, cai nos últimos
30 minutos, né? 6,13 é o que você comentou, ele perdoa 6,116 é o que você comenta. Dólar agora leve correção, sua queda seria aí um reteste na casa de R$ 6,070 para posterior alta. O índice do seu lado esquerdo, 0 a 0, lateralizado praticamente desde a abertura. Lateralizou a 1, 2, 3, 4, estamos no quinto candle aqui ainda, meio que no 0 a 0. Mercado, logicamente, mais estável agora. Vamos ver a abertura, o término da abertura do à vista, mas o foco realmente está no dólar. 10 horas com 9 minutos. Gabriel Junqueira na ponta da conexão, nos ajuda a cobrir a dinâmica do mercado à vista aqui no Brasil. Tô checando, viu, Gabriel? Se não tem mais destaques aqui... Tem mais destaques. Ó, Gabriel, rápida licença, aí você aproveita para comentar isso também. Ponto sobre a Alemanha, terceiro maior PIB mundial. Governo de coalizão alemão. O governo de coalizão alemão, a coalizão é alemã, mas o governo é alemão, portanto o governo de coalizão alemão, português, busca acordo de livre comércio de médio prazo com os Estados Unidos e redução de tarifas de importação em ambos os lados do Atlântico, diz documento. Tem esse destaque aqui para a gente trazer para vocês. Então, de fato, não há distorção quando se menciona que um conjunto relevante de países tem buscado negociação, inclusive com direito à terceira maior economia do mundo, da Alemanha, portanto. Então esse é um ponto. Outros. Kashkari do Fed segue falando, a política está apertando por conta própria, reduzindo a necessidade de aumento. Aqui fica uma coisa mais difícil de decifrar, hein? Ele está se referindo à política monetária, quero acreditar, certo? Até pelo lugar de fala dele. A política monetária do Fed está apertando por conta própria. Tá, vou embalar da seguinte maneira. Dado que as projeções apontam para uma desaceleração da atividade, sob a luz de uma manutenção das Fed Funds, necessariamente o patamar das Fed Funds estará mais restritivo. É aquela história, né? A Selic foi mantida em 14%. Tá, mas se a atividade está desacelerando, na verdade a Selic subiu, né? No relativo. Porque o número absoluto é o mesmo, mas no relativo, eu tenho uma atividade em desaceleração e a Selic está mantida em 14%. Fora o delay que vai batendo cada vez mais na economia real. Então, em tese, você tem até um aperto monetário. Me parece que é isso que o Kashkari está falando em relação ao custo de capital americano. A política está apertando por conta própria, quer dizer, sem que nós precisemos fazer nada, as Fed Funds estão contratando um patamar de restrição maior para a atividade americana. O que mais tem aqui, ó? O próprio Kashkari, a taxa neutra de curto prazo provavelmente vai cair em meio às tarifas. Em meio às tarifas, a taxa neutra de curto prazo deve cair. Taxa neutra é a taxa que não estimula nem contrai a atividade, neste caso americana. Ele está dizendo que essa taxa neutra deve cair, ou seja, que a política monetária deve perder vazão em meio às tarifas. Aqui eu já achei que ele acenou para um eventual corte. Bom, e por fim, a Comissão da União Europeia destaca: imporemos as primeiras contramedidas em relação às tarifas americanas no dia 15 de abril. Tem mais. O Kashkari agora está dizendo: o risco de desancorar as expectativas de inflação aumentou consideravelmente e a queda da taxa neutra devido a tarifas reduz a necessidade imediata de aumento da taxa para combate inflacionário. Bom, Gabriel, é o seguinte. Bom dia novamente. Alta das Fed Funds é um cenário descartado. Agora, a manutenção delas diante da pressão inflacionária é o cenário base dos próprios membros do Fed. Não é o que a FedWatch está sugerindo. A FedWatch enxerga corte já em maio numa proporção relevante. Vá para onde você quiser ir nesse destaque inicial, meu amigo. Seguimos de olho na guerra tarifária e os seus efeitos. Bom dia. Muito bom dia, Léo, bom dia, Coutinho, bom dia, Camila, bom dia, pessoal. Bom, mais um dia que a gente está tendo muita volatilidade nos mercados, né? Então, a China retalhou novamente as tarifas dos Estados Unidos, então chegamos aí num ponto em que a turma do deixa disso já deve estar começando a entrar em campo, né? Porque o blefe, ou não sei até que ponto Donald Trump pode aumentar ainda mais as tarifas chinesas, qual que seria o impacto disso, mas a verdade é que essa guerra comercial, ela passou de qualquer limite aceitável e foi muito mais intensa do que aquilo que a gente viu em 2018, Léo. E agora os mercados eles começam a reprocessar o que está acontecendo, né? Então vamos incorporar essa nova dinâmica tarifária nos preços dos ativos. Por um momento, o que tem chamado muito a atenção é o movimento de abertura de curva nos Estados Unidos e a desvalorização do yuan, né? Então a China desvalorizando a sua moeda, esse movimento aí também atrapalha demais o
fluxo de investimento e essa abertura de curva nos Estados Unidos. Você falou um pouco sobre corte de juros, né? Corte de juros nos Estados Unidos, acredito que teve um relatório da Gavekal que foi muito interessante aqui, que eles pontuam algumas coisas sobre o corte de juros possível do Fed e alguns eventos que poderiam levar a esse corte de juros, Léo, em maio ou até mesmo num curto prazo um pouco mais extenso, né, seria alguma falência de uma instituição financeira, que eles pontuam, que pode acontecer. Vale lembrar que essa abertura de curva aí pode pegar muitos bancos dos médios e pequenos, como a gente já viu em 2022, quem não se lembra, né, do que aconteceu com o Silicon Valley Bank, isso pode acontecer, então tem que ficar no nosso radar, não é brincadeira o que está acontecendo no 10 anos, o forte aumento do desemprego, a gente pode ver uma queda acentuada também no crédito bancário, então esse movimento dos 10 anos é o que chama muito a atenção e ele pode estar sendo impulsionado pela China vendendo as suas partes dos seus bonds americanos, né? Então a China despejando bonds americanos e a gente vendo esse crescimento da curva de juros. Léo, o mercado está muito volátil, sigo com a tese de que agora é o momento da gente ficar quieto, olhar, tentar reduzir ao mínimo a exposição, alavancagem nem pensar, porque o mercado ele ainda não tomou um direcional. A gente não sabe se é um direcional de queda ou se é um direcional de uma recuperação em V. Quando ele parece que vai, ele não vai, e nesse momento a melhor coisa a se fazer é você ter cautela e gestão de risco. 10 horas 14 minutos, e aí a gente fala do Brasil propriamente dito. A curva de juros americana esticando, a nossa curva vai a reboque, sobretudo na cauda média e longa. Quando a gente olha para o Ibov triplicou o viés de baixa, estava caindo 0,22, 0,25, agora já está caindo 0,7 praticamente. E quando a gente olha para as blue chips, Gabriel, sendo objetivo, Ambev cai 0,15, B3 0,6, Banco do Brasil 1%, Bradesco 1%, Itaú 0,30, Santander 1,20%. Aí a gente vai para o quarteto de ferro. CSN respira um pouco depois das quedas acumuladas, está avançando 0,50, Gerdau 0,50, que mais aqui? Os Minas é a exceção, cai hoje, né? 0,7, mas Vale está caindo ou está subindo 0,50, é um respiro. Eletrobras cai 0,6 na média, Embraer cai 0,3%, Magalu cai mais 2%, de volta aos 8,60. Petrobras cai 1,8%, de novo Petrobras tombando, ó, já dá 2% de queda aqui acumulado. Suzano tem recuo de 0,20 e eu fecho com o VEG que está subindo 0,7. Então assim, o que é que está subindo? Um respiro, um espasmo. CSN, Gerdau, Vale. Um pouquinho de característica defensiva dá a Suzano uma sobrevida, sobe 0,20. E VEG vai subindo 0,6, me parece num flight to quality, eventualmente. Você vê que, assim, no total é viés de baixa que se sobrepõe. Não tem muito como driblar isso. Pois é, né? A gente olha para a Petrobras, né, Léo? Petrobras caindo 2% hoje em linha com o petróleo. Um petróleo que saiu de $75 por barril e foi para baixo de 60. Aliás, isso é um fator muito importante para a gente pautar a tese das Junior Oils. Eu sei que o nosso pessoal aqui gosta muito, né, de Brava Energia, de Prio, então são empresas que sofrem demais com esse movimento de baixa do petróleo, então a gente precisa ficar muito atento nisso, né? E a Petrobras está caindo bastante, acho que em linha com tudo que está acontecendo no ambiente de commodities. Ontem a gente teve uma performance de Vale que fazia muito tempo que eu não via Vale caindo tanto assim, abaixo de R$50 por ação. Então o movimento ele continua sendo, Léo, muito negativo, né? Então o sell-off está forte, só que a pergunta que fica com essa abertura de juros nos Estados Unidos, a gente está vendo ali os bonds americanos, né, se desvalorizarem. Vale sempre lembrar, se a taxa sobe, o PU cai. As ações caindo também. Para onde está indo o dinheiro? Para onde está indo o dinheiro do pessoal? Essa que é a pergunta que fica aqui na atmosfera para a gente começar a se posicionar. Óbvio que tem algumas empresas aqui no Brasil que têm chamado a atenção num movimento mais positivo. Queria destacar aqui Brasil Seguridade. Brasil Seguridade tem sido um porto seguro interessante para esse movimento de queda que a gente está vendo nos últimos dias, porque ela não sofreu praticamente nada. Então, quem está comprado em Brasil Seguridade está tranquilo, não está como se não tivesse acontecendo nada. Então, isso tudo mostra que você tem alguns movimentos que dão para ser feitos. Então, temos que ter muita cautela também, porque mesmo fazendo esses movimentos, o mercado está muito nervoso, muito estressado e, infelizmente, qualquer movimento um pouco mais agressivo pode
causar danos irreparáveis no longo prazo, Léo. Vamos tentar responder a provocação ótima que o Gabriel deixou pra gente? Pra onde é que o dinheiro tá indo? Pra onde é que a grana tá escoando? Quando a gente olha aqui, ó, pro overview, a gente pode dizer que parte do dinheiro tá indo pra Bitcoin. Bitcoin tá subindo 1%, 76.982 dólares. E alguém dirá, pô, Léo, mas tava em 84 mil sexta-feira, quinta-feira. Então tá indo mais numa situação de repique do que estruturalmente. É um bom ponto. Tá bom, então pra onde que tá indo esse dinheiro? O ouro certamente ajuda a explicar. A prata também. Aliás, tem um meme que eu vi hoje no X, que é a prata é o novo ouro, né? Veja só, o ouro tá avançando quase 3%, acenando para 3.100 dólares a onça Troy. Aqui sim, estruturalmente, a gente pode dizer que já há meses tem havido um escoamento de recurso e de capital para o ativo, que é um ativo de proteção de capital. A prata, a reboque, também vai subindo firme, ó, 2%, 30,30 a onça Troy. Tá bom, Léo, e para onde mais está indo o dinheiro? Olha, em termos de ativo financeiro específico a partir da moeda, eu não sei, mas em termos de moeda dá para dizer. O dinheiro está indo para o franco suíço, o dinheiro está indo para o iene. Olha o iene aqui, ó, ganhando em 1% da moeda americana. E aí, alguns analistas começam a colocar na ponta do lápis a desconfiança institucional perante os Estados Unidos, que pode se dissipar. Então logo acordos sejam feitos, mas que no momento tem tido um peso relevante na equação e no contexto. Essa desconfiança enfraquece a moeda americana e enfraquece também a curva americana. Se tem algo que está tirando o sono, ainda que não reconheça publicamente isso até prova em contrário, o Bessent, é essa esticada da curva americana, com os yields de 10 retornando a um patamar de 4,40%. Então, Gabriel, me atrevendo aqui a responder a tua bela provocação, eu ficaria com esses ativos. Eles te convencem? Olha, me convencem sim, Léo. Acho que a gente está vendo mesmo essa mudança, né, para alguns ativos ali mais de proteção de capital, mas ao mesmo tempo são movimentos muito tímidos perto da queda toda abrupta, né? A gente viu uma queda, um crash no mercado dos Estados Unidos. Essa é a realidade. Nós tivemos um crash na Bolsa de Nova York, estamos vivenciando algo em patamares próximos ao que aconteceu no Covid, né? Então, realmente muito forte essa queda. O mercado nos Estados Unidos ele segue muito sensível e essa abertura de curva que está acontecendo no 10 anos pode pegar muita gente mal posicionada, porque a gente sabe muito bem que o mercado nos Estados Unidos eles têm muita dificuldade de operar a curva de juros, é diferente das instituições aqui no Brasil, que já estão mais acostumadas com uma curva bem volátil ali para operar juros. Uma abertura nesse patamar que a gente está vendo no 10 anos pode pegar muita gente e eu não duvido algum banco quebrar nessa brincadeira, Léo. Ah, nem falem, se isso aí acontece. E tem um outro ponto, que é o seguinte, Gabriel. Se o fluxo sustentou a Bolsa Brasileira, em especial nos 3 primeiros meses deste ano, falemos dele. Era um fluxo que estava motivado por uma rotação global e por um gringo que estava vendo realizações nos Estados Unidos e apostava em algumas bolsas bastante machucadas, entre as quais a de países emergentes. O Brasil surfou essa onda. No momento atual, não parece haver qualquer incentivo para esse gringo olhar para o Brasil e ensaiar uma montagem de posição mais forte por aqui. Primeiro, queria saber se você concorda com essa premissa. E em concordando, aquele entusiasmo que você chegou a demonstrar com a Bolsa Brasileira está em suspenso neste momento? Olha, Léo, não está em suspenso. Eu continuo achando que a Bolsa Brasileira, se a gente olhar em uma perspectiva de geração de alfa em relação à Bolsa nos Estados Unidos, é vencedora desse movimento. O mercado brasileiro praticamente não sentiu nada, né? Essa aqui é a mais pura realidade, né? A gente segue com uma bolsa positiva no ano de 2,73% de alta para o Ibov no ano de 2025, né? Então, o nosso mercado de renda variável ele não sentiu tanto esse movimento de realização quanto outros mercados. Primeiro ponto. O porquê que isso aconteceu, né? Podem ter vários motivos aí. Primeiro que o Brasil, de certa forma, ele fica um pouco fora dessa guerra tarifária. O Brasil ele tende a ganhar muito com a demanda chinesa que vem aqui comprar as nossas commodities. Você leu uma notícia também que poderia ter uma suavização
das tarifas para quem exporta, né, e para quem vende commodities agrícolas. Então o Brasil ele acaba correndo por fora nesse movimento. E isso é muito positivo. Infelizmente o nosso país ele não consegue ver a oportunidade para trazer, né, empresas para fazer aqui os seus negócios, trazer essa industrialização que está saindo da China para dentro do território nacional. A gente perde essa oportunidade, porém o Brasil, no contexto geral, ele é vencedor sim, e quem esteve comprado em bolsa brasileira gerou alfa em relação a quem estava comprado na bolsa dos Estados Unidos. Primeiro ponto. Agora, a segunda pergunta que você havia comentado, Léo, sobre a curva de juros, né? Na verdade, era se esse fluxo ele tem razões para voltar, você entende que não, eu concordo, e se o seu entusiasmo estava mantido. Você disse que até que sim, né? Porque apesar de haver essa dificuldade de conjuntura, você ainda enxerga que a Bolsa Brasileira, ante outras bolsas, tem uma simetria relevante. Se eu entendi bem, a tua ideia é essa, né? Exato, né? E a questão do fluxo, Léo, que eu acho que passa por aí. Em primeiro lugar, que o fluxo que a gente recebeu de investidor estrangeiro é muito significativo para nós, só que dentro de um contexto global é muito pequeno. A gente falou de 20 bi não é nada. Essa que é a grande realidade. Se eles já tiraram 8, tem 12 ainda de lucro ali, não é nada. E o investidor local, ele não está comprado na Bolsa Brasileira. Então, a grande verdade é que o Brasil não caiu porque não tem ninguém para vender. Acaba sendo um pouco disso, porque o fundo multimercado não estava comprado em Brasil. Quem que estava comprado em Brasil? Os fundos de ações, que foram dizimados nos últimos 2, 3 anos, então já não é tão relevante. Um ou outro gestor que também estava comprado em Brasil, mas ao mesmo tempo não vendeu. O gringo vendeu um pouco, mas continua com saldo positivo. No somar ali de tudo, Brasil sai vitorioso dessa confusão toda. É o que está acontecendo. A bolsa nossa aqui caindo 0,42 só hoje, índice futuro ali no 0,20 já. Parece que não está acontecendo nada. A curva de juros agora já é outro papo, né? Tá abrindo forte. Só que no mercado de renda variável, o Brasil segue muito resiliente. A gente teve empresas que não sofreu quase nada com isso. 10 horas e 25 minutos, composição do Ibov para a gente trazer para a galera também. Vamos lá, só se for agora. Amigos, a gente está diante de Amob 3, Cogna e Raia Drogasil como os 3 papéis que mais avançam. Por pontos, são papéis que vão entregando poucos no relativo, exceção feita a Raia Drogasil, que pesa mais no índice, mas em variação percentual são os que mais se destacam. Automob, portanto, Cogna e Raia Drogasil. Na ponta oposta, em variação percentual, Brave 3, Petro Recôncavo, Prio 3. O que há de comum entre essas empresas, entre essas ações? O petróleo e o petróleo em baixa. Cá, como é que tá? Petróleo Brent, petróleo WTI, enquanto o Brave 3 cai quase 5%, Petro Recôncavo 2,25%, Prio 3 2,13%. E Petrobras está caindo praticamente 2% em média. Então, assim, o setor do petróleo como um todo muito agredido. Pois não, Cá? O Brent cai 4,17% agora aos $60,22. O WTI recua 4,15% aos $57,13, Léo. O que a gente faz olhando para o gráfico do Brent, hein, Coutinho? Bom, Leozinho, na verdade, a gente está numa terceira, né? Então o Brent ele deve dar... não, perdoa, a gente não tá numa terceira não, a gente estava numa terceira, eu refibei, a gente tá numa segunda, a gente olha pro Brent a $60,11 e começa a pensar o que eu vou fazer a hora que o Brent bater 53. 53 dólares, ponto importante então pra gente monitorar. 10 horas com 27 minutos, vem aí a abertura do mercado lá nos Estados Unidos, a abertura do mercado à vista. Bom, dá tempo de um comentário rápido do Gabriel para eu fazer a narração do mercado à vista. Gabriel, sobre petróleo, né? O petróleo, de todos os ativos do mundo, me parece ser aquele que de maneira mais imediata tenta carregar na sua precificação os efeitos dessa desaceleração econômica global. Brava Energia, Petro Recôncavo, Prio 3 e Petrobras, que o digam. Pois é, o petróleo ele sempre foi uma proxy de atividade econômica, né, Léo? A gente fala muito do petróleo e dos movimentos do petróleo, correlacionando ele com a atividade econômica global, né? Então, quando o mundo está em crescimento, o petróleo tende a ter mais demanda, sobe mais e tudo, e acontece isso. Agora, a gente teve um movimento muito forte de realização, e isso pressiona principalmente a turma de Junior Oils, PetroRio,
Brava Energia, principalmente a Brava, né? Uma empresa que ela está ali tentando atingir o seu melhor operacional, ela está saindo do processo de M&A recentemente, então tudo isso causa uma baita tempestade na empresa, não tem como negar isso, né? E também o petróleo para baixo, ele puxa soja, ele puxa açúcar, ele puxa todo mundo, ele vai puxar todo mundo para baixo, o algodão para baixo. Então, é um cenário que você tem uma desaceleração econômica e isso também vai acabar puxando para baixo a inflação. A gente pode ver ali depois alguns índices que vão começar a apontar para uma inflação, apesar da questão das tarifas para baixo ali por conta dessa questão do petróleo. Porém, no somar de tudo, Léo, a gente precisa ter muito cuidado, viu? Porque esses movimentos do petróleo, a gente viu na pandemia que ele chegou a ser negativo, né? E depois subiu tudo de novo. Então essa volatilidade do petróleo requer que o investidor tenha muita atenção, muita mesmo, assim. Vou vender Brava Energia. Eu, no momento atual, não sei se é o ideal. Tamanha volatilidade e as mudanças repentinas que o noticiário pode contratar. Volto contigo, ó. São 10 horas com 29 minutos, dá tempo então daquele recado do Fernando Brito, que vai convocar você para o Olá Investidor do dia 15 de abril, tá chegando, já é na semana que vem, para tirar todas as suas dúvidas sobre o TC Consórcio, uma das arestas do TC Seguros, um dos serviços que estão à disposição. Olha o QR Code entrando na tela, a gente junto do Brito vai entender esse recado, se bem utilizado, para um perfil adequado e para um momento patrimonial do jeito. Pode ser um belo recurso, instrumento financeiro para você. Você pode simular e conhecer taxas através do QR Code. O Brito reforça o recado em vídeo. Olá, você que queria uma oportunidade interessante para entrar nesse mercado de consórcios, chegou a sua vez. No dia 22 de março agora, a Porto Seguro, que é um dos fornecedores do TC Seguros para a parte de consórcio, lançou uma super campanha. Ela permite que o cliente pague apenas 60% da parcela até a sua contemplação, comparado ao grupo que ela tinha anteriormente pagando 100%. É isso. Até a sua contemplação, você paga apenas 60% da parcela. Após, ele volta para 100% e você continua com os pagamentos mensais. Essa campanha vai até o dia 22 de abril e no dia 15 teremos um bate-papo com o Vini Custódio ao vivo no Olá Investidor para tirar todas as dúvidas. Tem mais interesse de como funciona? Escaneie o QR Code ou clique no link da descrição. 10 horas 30 minutos, um abraço no Fernando Brito, tá pago o recado. Horário em que a gente faz a migração e parte para a abertura do mercado à vista lá nos Estados Unidos. DXY, amigos, confirmando aquele caldo que a gente narrava para vocês, 0,85% de marcha ré, 102,04 pontos. Olha o VIX, deu uma descomprimida ao VIX, estava em 57 pontos, caminhou para os 53, sob a luz das evidências de mais negociação. Podemos envelopar assim. Yields de 2 e 10 anos estão pedindo mais prêmio, mas bem mais calmos do que já estiveram. Os yields de 10 chegaram a acenar para os 4,45, já estão em 4,37%. Vamos para as 7 magníficas, de olho na maneira como elas vêm a campo. Tesla vai subindo 1,92%, Amazon 0,9%, Meta está caindo 0,7%, é uma exceção. Google está subindo 0,15%, Nvidia 2,34%, Apple sobe 1,19% e Microsoft 0,21 prevalece a toada de alta nas 7 magníficas. A Camila Nascimento leva a gente para Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000, pois não, Carl? O S&P recua 0,40% aos 4.963 pontos, Dow Jones perde 0,84% aos 37.645 pontos, Russell 2000 recua 0,61% aos 1.749 pontos, Nasdaq é a exceção, está subindo 0,34% agora aos 15.336 pontos. Léo. 10 horas 31 minutos, o que a abertura à vista americana contratou para o Brasil? Bom, o que a gente vê aqui é uma melhora do Ibov. O Ibov limita parte das perdas, está caindo 0,27, 123.594 pontos. O dólar está avançando 0,75%, R$ 6,083 e a curva de juros dá uma acalmada, não em direção, mas em intensidade. São 22 pontos base a mais nos prêmios em média em toda a extensão. Coutinho, vamos contigo? Revisitar gráfico de dólar e índice, capricha. Bora, vamos lá, pessoal. No caso do índice, então, o índice ele sobe no seu intraday, cai 0,15%. Gráfico de 15 minutos, espera aí que ele entrou no dólar. Agora sim. Então o índice ele permaneceu lateralizado um tempão, até a minha última entrada, agora resolveu dar uma subidinha. Vai fechando o gap.
Cota, 123,890. Vai até aonde? Vai até aqui, ó. A Fibada daqui pra cá. O índice se subir, por quê? Porque a sua primária é baixista. A sua máxima agora projeta 124,544. No caso do dólar, esse totalmente sob controle. A gente falou que era alta, vai subindo. O dólar iniciou um leve movimento de correção, mantém a sua toada altista. O dólar pode, aos meus olhos, ir até o 6,044 para posterior alta. Por enquanto, lateraliza ali no meio do caminho. 10 horas com 33 minutos. Olha, teve mudança na FedWatch. Merece destaque aqui na nossa cobertura. A FedWatch está atualizando o quadro. A gente vai mostrar em tempo real para vocês. Está aqui, ó, vou atualizar. Agora, a maioria dos traders não vê o mês de maio como o mês de início da flexibilização do Fed, e sim o mês de junho. Olha só, para maio, 54% acham que o Fed mantém as Fed Funds entre 4,25 e 4,5. Para junho, a gente tem aqui, ó, uma leve maioria apostando num primeiro corte e uma variação percentual expressiva já enxergando um segundo corte ou um corte de 50. Mas em junho se fala em Fed Funds mais baratas. Aí a gente tem para julho 49% apostando nas Fed Funds entre 3,75 e 4%, setembro entre 3,5 e 3,75%, outubro, maioria aponta entre 3,25 e 3,50 as Fed Funds. E em dezembro, nós chegaríamos exatamente nesse intervalo, 3,25 a 3,5. Ou seja, 100 pontos base de corte ao longo de 2025 continua sendo o cenário base por parte da FedWatch. A Camila Nascimento destaca viradas nas bolsas, é isso, Cá? À vontade. Isso mesmo, o Nasdaq acelerou alta, está subindo 0,54% aos 15.348 pontos. O S&P chegou a positivar, registrar alta de 0,04%, agora já devolveu, cai 0,30% aos 4.967 pontos. Léo. Daqui a pouquinho tem Alex Martins de volta para a gente conversar sobre macroeconomia. Também hoje tem o Só Se Fala Disso. Senhoras e senhores, nossa parceria com a Binance está um sucesso, mais uma pílula de reflexão sobre criptoativos para você acompanhar, é uma das atrações ainda de hoje. Temos também Bruno Corano como uma das atrações, é o nosso entrevistado do dia, ele que fica nos Estados Unidos, estará conosco para repercutir todas essas movimentações, vale a pena se ligar à reta final. E antes tem Fernando Marques, são as atrações do Manhã TC News para a dinâmica desta quarta-feira. Aliás, que quarta-feira, hein? 10 horas com 35 minutos. Trump no radar. Camila Nascimento. O presidente dos Estados Unidos fez mais uma postagem na rede social Truth Social. Ele escreveu: fiquem tranquilos, tudo vai dar certo e os Estados Unidos serão maiores e melhores do que nunca. E teve falas também do secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Peter Hegseth. Ele disse que o país vai retornar o canal de influência chinesa, Léo. Obrigado, Cá. Tem sido assim as declarações do Trump, mais na busca por reforçar a tese de que a agenda econômica dele é sólida e de que tudo vai dar certo ao final. Nós temos 10 horas com 36 minutos. Temos o Guto Cerávulo na Central TC Investimentos para trazer o seu destaque. E temos 3 imagens que o Coutinho separou com um estudo de análise gráfica ou de evidências gráficas lá dos Estados Unidos. Valiosas imagens que a gente vai trazer aqui para o Coutinho embasar o pensamento dele. Na sequência dá para ouvir o Gabriel a respeito. Então vamos nessa ordem. Guto Cerávulo, primeiro contigo. Central TC Investimentos, inclusive nos traga aí uma boa reflexão, hein? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, vamos lá, pessoal. Quero pegar a faca caindo. Petróleo despencando, Petrobras junto. O que a gente vai fazer? Tá? Eu quero comprar, mas não vou entrar com o peito aberto. Afinal de contas, não tem nenhum sinal de reversão da tendência de baixa. Mas eu acho que é um bom ponto para comprar. Você que está querendo comprar, a operação é o seguinte: é comprar ação agora, tá? Comprar o seguro. Petrobras, queijo 314, no meio do spread saindo a 158. Você está comprando uma put, o direito de venda, de strike 31,49, praticamente mad the money, com vencimento em 16/5, 24 dias úteis. O seu custo fica em 32,96, tá? Acima disso é ganho ilimitado, pode voltar, vai subir tranquilo. Agora, né, se continuar caindo, né, você está errado, você não acertou o ponto, beleza, você está limitado com uma perda máxima de 4,39 nesse momento.
Olha só, Leozinho. É no ronco dos canhões que a infantaria ataca. Porque a faca na caveira e dinheiro na carteira. Só entrar protegido que você aguenta o tranco. Vamos pra cima. Beleza? Vamos ao pensamento do dia. Para de ser frouxo, seu ansioso. Deixe de lado as atrocidades que você não controla. Domine a sua mente, ô cabeção. Ok. Não se preocupe com coisas externas, mas com o domínio de si mesmo. Às 10h38, Guto Cerávulo, convocando a reflexão em meio à atenção. Vamos lá, Coutinho. Já temos as imagens, cá, pra gente colocar? Já temos. Ok, então vamos fazer o seguinte. Você separou aqui 3 evidências. Prestem atenção nas evidências que o Coutinho separou, amigos. Porque são evidências que ajudam a gente a pensar o mercado nos Estados Unidos neste momento peculiar. Uma das imagens que eu mais gostei é aquela em que você demonstra quantas ações, entre as 500 que compõem o S&P, já caíram mais de 20%. Porque esse costuma ser um trigger. Muita gente espera a queda dos 20% para entender que abriu janela de compra. E nós já temos algumas ações, várias, é possível dizer, nessa categoria. Então vamos lá, deixa eu compartilhar a imagem aqui. A primeira é essa que está na tela a partir de agora. Veja só, na parte horizontal, a gente está vendo aqui a variação percentual. Na parte vertical, o número de papéis. E em cada uma dessas barras, a gente vê o cruzamento entre o número de papéis que já caíram X%. Então, por exemplo, ó, caíram 10%, cerca de 8 dos 500 papéis lá do S&P. Caíram cerca de 18%, cerca de 16 papéis lá do S&P. E assim vai. Então, Coutinho, queria que você aprofundasse essa aqui, aí a gente vai na sequência com as outras 2 imagens. Só registrar, o vira entrou, porque o Ibovespa passa para o terreno positivo, sobe 0,10%, 124.050 pontos, e o dólar está nos R$ 6,066, arrefecendo o ímpeto de alta. Pois não, Coutinho? Bora, pessoal. Na verdade, eu fiz essas imagens, veio de um bate-papo ontem com o Vini Custódio. Na hora que chegar na terceira imagem vai complementar, e o que eu queria dizer, eu vou gastar 1 hora aqui. Então, basicamente, o que essa imagem traduz? Se você olhar, você tem um grande pico de queda do S&P 500 a menos, né, a 10%, e você tem um grande pico de queda dos papéis de S&P a 25% de baixa, tá? Então, se você olha para o mercado americano sim está sentindo, tá? Porque a origem de tudo isso vem dos Estados Unidos, e aí depois as próximas imagens elas vão traduzir, mas basicamente a mensagem que eu vou passar nestas 3 imagens, que é o que o Junqueira atesta, que é o que o Fábio colocou aí minutos atrás, que eu concordo, tá? Eu, nos meus 20 anos de mercado, que é nada, né? Eu acho que tudo passa, tudo de uma certa forma se reacopla. Tem N papéis que eu posso pegar para vocês e mostrar que foram papéis tipo GM a $1, quando você lembra de Usiminas a R$2, ou seja, então assim, né, tem essas coisas que agora é efetivamente um momento de calma e, acima de tudo, o que esse gráfico te diz é que, ao invés de comprar, aos meus olhos, excelentes papéis, Petro, Vale, Bradesco, etc, eu acho que a grande compra, e a B3 te dá isso via BDR, são as ações que estão lá fora. Interessante. Segunda imagem, tá na tela, distribuição das variações percentuais dos papéis da B3. É o título dessa imagem. A gente tem no eixo vertical aqui, ó, o número de papéis, e no eixo horizontal, variação percentual, exatamente os mesmos eixos da imagem anterior. Diga aí. Esse daí é o IBX 100, né? Ou seja, são os 100 papéis que compõem o IBX. Então você vê que aí, né, o Junqueira fala muito nisso, ou seja, o Brasil caiu quase nada, né? Você vê que a maioria está ali na queda de 5%, né? Você tem ali quase que uma figura ali, uma senoidezinha em cima de 5%, e depois você tem sim algumas distribuições que são mínimas, né? Então o mercado brasileiro sim sentiu muito pouco, tá? Quando você fala de queda, você está falando de uma Petro a 30, de uma Vale a 50, 45, né? Então aí, de novo, reitero, e aí a próxima imagem, eu acho que ela é bem ilustrativa nesse ponto, que aqueles que eventualmente tiverem... a imagem tá aí, obrigado, Moreninho, ó. Olha só, você vê a queda do Brasil, 5%, tá? O que esse gráfico mostra? Ele mostra, eu peguei as máximas a partir de
1º de janeiro, contabilizando a entrada do Trump, até ontem. Então, você vê realmente que o Brasil caiu pouco. Você pega agora S&P, Dow Jones, Russell e Nasdaq, esse sim, né? Então, de novo, eu acho que a grande oportunidade agora para os traders de plantão, e isso vale para qualquer um, é em si olhar BDR, ou seja, o que está lá fora, porque quando você pega, e aqui vou pegar um exemplo aleatório, sei lá, JP, você não tem um problema no banco, você tem um problema estrutural. Então, a possibilidade desse papel reverter, assim como uma eventual ETF lá fora, é muito grande. Então, por favor, fiquem atentos, porque para o trader, se tivesse hoje direcionado nesse mercado, eu estaria comprando lá fora. É um complemento gráfico para a sua tese, Gabriel, mas uma conclusão distinta. O complemento gráfico é autoexplicativo, não é? São evidências nesse estudo do Coutinho. Parabéns, Coutinho. Obrigado por ter trazido. E você vai aprofundar isso no almoço de negócio, porque tem muito mais imagens, né? O seu estudo tem muito mais fôlego. Com o Vini Custódio você vai conseguir trazer ainda mais aprofundamento. Mas veja, graficamente, Gabriel, isso aqui ampara a sua percepção. Referendo o que você falou, a Bolsa Brasileira sofreu muito menos. No entanto, o que o Coutinho conclui tá na hora de buscar uma alocação com a devida exposição a risco, saudável a cada perfil, nos Estados Unidos. Então, isso eu tenho ouvido você falar menos, porque a faca tá caindo lá, o Coutinho também reconhece que ela tá caindo, mas você ainda aposta que a Bolsa Brasileira, quando a poeira baixar, tende a ser uma das mais premiadas, é isso? Eu continuo com a visão positiva para o Brasil, Léo. Eu acho que o Brasil ele está muito barato. A gente tem fatores internos nossos que nós não temos comentado muito, porque, enfim, se o externo se sobressai. Concordo com o Coutinho que agora é o momento de olhar para o mercado dos Estados Unidos. Eu vou dar aqui um exemplo do que eu fiz, né? Então, eu gosto muito de algumas empresas líderes do setor do agronegócio americano, como, por exemplo, John Deere e Caterpillar, né? São empresas de maquinários, empresas que eu já tive muita posição aqui carregando nos fundos da Santa Fé. Nós havíamos zerado elas há um tempo atrás, muito antes disso, meses antes dessa briga toda, por não ver mais upside fundamentalista, e eu voltei a comprar essas empresas. A Caterpillar, para mim, é a principal empresa de maquinários linha amarelo do mundo. Ela pode estar sofrendo, a gente ainda não sabe como é que vai ser a situação da cadeia produtiva, como é que a Caterpillar vai fazer, como é que ela não vai fazer, porém, ela já está num preço muito, muito interessante. E a John Deere, a mesma coisa, né? Então, você começa a olhar para as empresas dos Estados Unidos com um olhar diferente, porque são empresas líderes de mercado que estão negociando a preços aí que eu só via em 2022. Então, preços de 2022 em 2025, eu estou aceitando sim. 10h45. Gabriel, meu parceiro, deixa o seu último highlight. Eu vou fazer uma atualização americana. Melhorou o clima lá pelos Estados Unidos. E a partir disso a gente faz o Se Vira na Fiba com o Coutinho para ouvir o Alex Martins na sequência. O destaque final é seu, meu amigo. Não, Léo, continuo no destaque aqui, enfatizando que nós temos que ter cautela. O mercado melhorou, a gente está vendo a bolsa aqui praticamente no 0 a 0, o Small 11 subindo 0,34, a bolsa lá fora também virando para o positivo, isso é bom, porém ainda longe de configurar uma reversão desse movimento, longe de embasar que a gente vai voltar a ter uma recuperação em V. Então, toda cautela é necessária. E isso, você embasa essa cautela e você pode dormir tranquilo quando você está posicionado nas empresas de bons fundamentos, empresas líderes de mercado, e por isso que é importante hoje você se pautar a sua alocação nisso. Então, como o Coutinho comentou, né, um JP Morgan é o maior banco do mundo. Ele não vai quebrar. Se o JP Morgan quebrar, é o apocalipse. Aí vamos todos fugir para as montanhas. Então, você precisa se pautar nisso. Ter cautela e acreditar nos fundamentos das empresas, que elas vão sair vencedoras desse cenário, Léo. 10h47, grande Gabriel Junqueira, amanhã volta a estar com a gente, sempre bom recebê-lo. Bom, 13 minutinhos para as 11 da manhã, nós temos 3-4 minutinhos aqui de Se Vira na Fiba e na sequência Alex Martins. O Coutinho até se ajeita na cadeira. Vamos lá, que já tem galera otimista aqui, hein? Vamos ver o que o Alex Martins vai dizer, porque já tem gente falando, o quê? Deu fundo, eu tô comprado em Bolsa Americana. Calma lá, alto lá, hein? Mas já tem gente fazendo compras. Vamos lá, Coutinho, prepara e a gente começa da porta pra fora. O Alessandro Lima, que é membro do YouTube do TC e tem prioridade na hora dos pedidos, pede o ETF SCHD. Vai lá, Coutinho. SCHD, bora.
Deixa descer, cai, 24 dólares e 1 centavo. Deixa eu dar um zoomzão no gráfico porque ele não tá fibado. Perfeito. Gráfico, primeiro, movimentos longos, deve ser visto no semanal. Fibo desse cara, facinho. A fibada dele é daqui pra cá. O ativo cota 24 dólares, sentadinho em cima de um suporte, fica atento. Pode fazer um eventual repique para uma alta discreta, a priori 25,05. Objetivo desse cara, 22 dólares e 50 centavos. Juliano Ramos pede Petri 4. Petrobras, a gente deu uma olhadinha rápida durante o programa. Petrobras no gráfico diário cai. Também em cima de um suporte, o mais arrojado, acompanhando o Guto Cerávulo, tem uma compra especulativa sob suporte. Petrobras está em cima de um suporte, lógico, uma compra especulativa, vale para quem gosta da tese a compra do papel e uma eventual compra de put para fazer um seguro caso caia. O Ike Grafista narra que Cury 3 renovou máxima histórica. Double clique em Cury, vamos lá. Vamos ver como é que tá. Linda na foto, R$ 26,54. Mercado sobe, lateraliza, sobe. Objetivo de Cury, 27,93. Ativo de manutenção, 58 de vol, 70,80 de stop loss. O Alibaba 40 Bares, também membro do YouTube do TC, pede Gold 11. Gold 11. Double clique nesse cara e vamos dar uma olhada. Lindão na foto também, bom, não tenho o que falar. O ativo sobe como se não houvesse amanhã. O Fibo não é o melhor, é um Fibo longo, mas serve. Cota 19,61, deixa subir. Seu objetivo, R$ 20,68. E a gente tem também os pedidos do Leandro Parinos, que pede MLAS3. MLAS3, multilaser, faz tempo que a gente não vê esse cara. Vamos dar uma olhada. O ativo está lateralizado, o ativo está em região de compra, sem figura gráfica de compra. Sua restrição de 1 a 1,33, lateralizado. Figura gráfica de curto prazo, baixista, ou seja, além de lateralizar, lateraliza com vértice para baixo. Cota 1,17, seu objetivo R$1. Temos 2 pedidos para finalizar. A dona Lindu, é mole, tá pedindo Aura 33, diz que é sua fã. Aura 33, obrigado. Vamos lá, double clique nesse cara. Lindão também, olha só. Sobe, faz a correção. Sentou na retração de 50% e agora sobe. Figura gráfica não é das melhores, tá? Então eu vou falar o seguinte, manutenção de compra tudo bem, cola o stop. O ativo tem o seu target a 37, eu ia falar 34, R$ 37,98. Se a hora 33 acima de 37,98, inclusive recompra sem problema nenhum, objetivo 47,08. E o VGS tá pedindo YouTube 4. YouTube 4. Double clique nesse cara e vamos dar uma olhada. YouTube não vai tão bem. Olha só, YouTube tinha um pivô. Mercado sobe, mercado corrige. A correção de YouTube já fica preterida, porque ela monta aqui uma figurinha de baixa. Então eu tinha uma compra em YouTube a 30,26. Pode mantê-la. Eu só, eventualmente, para não perder o ponto, não faria 100% do lote. Então, sei lá, vai colocar 100 mil, coloca 50 e, eventualmente, de novo, compras pequenas, preço médio positivo. 10h51, Coutinho, meu parceiro. Obrigado. Obrigado, meu querido. Tamo junto. Um abraço, a gente tá à disposição. Mais um dia. Parabéns pelos quase 5 mil. Pois é, batemos que nos assistem. A gente fica muito feliz de poder participar da vida de vocês e ajudá-los. E nessa você tá chatinho. Eu trouxe um brigadeiro pra você, viu? Eu vou dar um brigadeiro pro meu Oba! Eu vou dar um brigadeiro. Bainate? Pra mim, Bainate? Pra mim aqui. Não, esse Obrigada, é da Coutinho. Sandrinha. Sandrinha? Da Deb, na verdade, né? Que é a irmã da Sandra que tá conosco agora. Legal. E você, por favor, você se contém aí, tá, meu querido? Mas você comprou pra ele também? Lógico, imagina então, se você não der um... Ele não sabia que ele ia receber. Se você não der um brigadeiro pra esse menino, ele surta. Tá bom? Parabéns, Vinhão. Obrigado. A gente tá aqui à sua disposição. Tchau, pessoal. A gente se vê de novo às 12 horas.